Empreendedores, chegou o dia, episódio número 1 do podcast De Zero à Franquia. E se você está querendo empreender com resultado, estruturar um negócio para gerações, esse episódio é para você. Hoje, os meus convidados vão mostrar para vocês como é que você pode transformar uma memória gastronômica num império da gastronomia. E hoje eu recebo aqui com muito prazer, no De Zero à Franquia, João Paulo e Juan. Parece dupla sertaneja ou não? Seja bem-vindo, João. Muito legal, muito bom receber vocês aqui. Prazer é todo nosso. Demais. Uma honra. Fico muito feliz. É o primeiro episódio, não tinha como ser diferente. Que Realmente. honra. E o legal é assim, ó, vocês chegaram, já sentaram, né? Estamos aqui. E eu acho que o que vocês não perceberam, ó, dá uma olhada nessa caneca, só pra gente se ambientar aqui. Eu fiz um mimozinho pra nós aí. Olha só que legal. Opa! Aí, ó. Tem o nome de vocês, tá vendo? Ó? Ai, Então, pra quem tá vendo a gente, olha só, de um lado tem o logo, do outro lado tem o nome deles, edição número 1, o nome, o número do episódio e a data. Ah, Né? Essa aqui, ó, é pra brindar aí, né? Ah, que legal. Maravilha, Show de bola maneiro. isso, né? Legal. Tinha que ser com vocês. E agora é memorável. Teremos aí mais centenas, né? Mas esse é o número 1. Que maravilha. Então aqui virou para nós agora o nosso souvenir, né? Perfeito. Fizemos com muito carinho aí para vocês. Temos a garrafinha de água e vamos lá, vamos começar esse podcast aqui com tudo, não é? Capricho, hein? Olha só, Você é antes demais. mesmo de entrar no próprio negócio, vamos tentar colocar para essa nossa audiência aqui, porque quem nós temos aqui? Temos o empreendedor, aquele cara que já está empreendendo, o cara que quer empreender. E temos também aquele que é o entusiasta, aquele que está olhando para ver qual o negócio que ele pode investir, fazer um plano de vida com a família dele, isso é muito importante. E talvez o que nós estamos trazendo hoje aqui seja para ele também uma solução de vida. Isso é muito legal, não é? Mas antes de entrar diretamente no negócio, eu queria entender assim, ó, antes do CNPJ, quem é o João Paulo? Quem é o Juan? Vamos falar para essa nossa audiência. Quem começa falando um pouquinho só sobre a sua história? Eu diria até assim, ó, seria legal começar com o Juan, Tá, e aí vem para o João. E aí, João, quando você falar, eu vou te cutucar, porque eu quero que você volte, dê 10 passos para trás para contar da sua história lá atrás, que a gente Legal. já sabe qual é. Legal. Porque o que nós estamos aqui não é de zero a franquia, Exato. nós não estamos do zero, nós estamos no menos 1, menos 2, menos 3. Eu quero entender antes de chegar na fase zero, de montar esse negócio. Então fala um pouquinho, você trabalha com seu pai, Exato. não é? Ele Meu fala para nome- nós como é que é essa trajetória, como foi esse antes aí para você. Sim, muita coisa, né? Muitas vivências. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juan Pablo, tenho 22 anos. Nascido em Piracicaba, interior de São Paulo, né? Faz 10 anos que a gente está aqui na capital. Também viemos morar aqui por conta de trabalho, né? Bacana. Uma outra empresa também do meu pai, né? De coberturas metálicas. Ah, pera um pouquinho. Então vamos aprofundar um pouco mais. Certo. Qual é esse outro negócio? É a Cobertone, uma empresa já mais antiga da família, que começou com o meu Ah, avô, né, bacana. o Antônio, e aí veio se sucedendo com meu pai também, né, na cobertura de quadras, enfim, nesse sentido, atendendo muitas escolas e tudo mais. Tá. E aí a demanda vinha muito para São Paulo, né, e aí meu pai sempre viajando, falou, olha, é mais fácil já ficar por aqui mesmo. Tá. E aí a gente veio, era 2014 mais ou menos, né? E, cara, foi muito proveitoso, assim, porque, vamos colocar aí de 2016, quando meu pai começou aí a trazer essa questão do onigiri, né, 2016. desse produto que eu mesmo não conhecia, né? Quando ele me falou, cara, tem uma coisa que eu comi no Japão, o onigiri, que é isso? Eu nunca ouvi falar. Interessante. E aí foi muito bacana porque foi uma oportunidade assim que eu tinha acabado de finalizar o ensino médio, né, ali com Tá. 17 anos, ali, Jovem. sim, final de 2020. E aí a gente já tinha vivenciado algumas experiências no sentido de eventos, encomendas via rede social e via que o produto, né, precisava de braços, na verdade. Meu pai já empenhado na outra empresa, precisava de braços. E aí, final de 2020, a gente começou, ele falou, olha, eu não tenho braços, não sei o que fazer aqui, o que que a gente faz? Vamos dar um tempo, vamos dar um Tá. passo adiante. E eu me lembro muito bem, queria destacar esse dia, um dia que a gente foi caminhar junto, assim, Tá. na cidade, eu, meu pai e minha irmã. E aí ele falou, cara, eu não sei o que fazer, o produto é bom, mas
que a gente faz? Dá um passo adiante, volta. E aí parece que alguma coisa sussurrou assim no meu ouvido e falou, cara, esse produto é bom, isso pode acontecer. E aí a gente começou, né? E aí a gente pode discorrer mais sobre isso, mas Que uma bacana, que oportunidade bacana. aí. Então veio de você também esse incentivo que seu pai precisava, né? E Sim, pelo que você colocou, tinha essa memória, você Sim, trouxe isso para a família, mas exato. também já estava empreendendo sim, num negócio Exato. consolidado, sim. não é? E Com surgiu o certeza. desejo de falar, pô, vamos colocar o pé. E o Juan, super jovem, tem esse Sim, insight, fala, pai, aí vem o apoio da família, é isso? É, exato. E ó, Com o que é certeza. legal, né? Estamos falando aqui sobre empreendedorismo, sobre empreender. E como é importante o apoio da família. sim. Então, Muito. João, antes mesmo até de você contar essa história, fala um pouquinho como foi esse momento desse apoio. Isso Sim. mudou o jogo para você? Olha, totalmente. Foi uma surpresa para mim até, ele tão jovem, né? Buscando, ainda não tinha se definido uma carreira de estudo para faculdade e tal, Sim, mas querendo já trabalhar, querendo pôr a mão na massa, né? E bem como ele falou, era um momento que tinha que se decidir, ou a gente põe atenção para valer, como é necessário, né? Para que a coisa possa fomentar, ou era um momento de um passo atrás e sim, seguir o que a gente já tinha com essa empresa que já tem mais de 30 anos de estrutura metálica, né? Que são ramos completamente diferentes, né? De sim. alimentação com construção. E aí brilhou os olhos, eu senti que poderia confiar. A minha filha também, uma super incentivadora, a Suelen, né? Sim. Que apesar de ser uma engenheira ambiental e civil, dá todo o suporte nessa empresa de construção da família. Uau. Ela é o maior entusiasta, assim, desde o início, ela que foi Falou, atrás de vamos. pesquisar, de conseguir a embalagem inovadora, de trazer Tá. isso para o Brasil e partiu dele. A gente já tinha tentado umas iniciativas em feiras, tal, pontuais, mas faltava, como ele disse, braço realmente. Na verdade, eu descobri que não é que faltava braço, eu tinha o braço ali, né? Sim, Braço forte ainda, sim, estava do sim, meu sim. lado. Isso ocorre muito, né, no É, empreendedorismo. Às vezes a gente acha que a solução está distante e é uma questão de tirar os véus para olhar. Pode estar mais perto do que a gente imagina, né? A solução, o sinal é saber estar atento com o radar para esses sinais que vêm. Falou, puxa, aqui em casa é quem pode aflorar e desenvolver e com grande maestria, para uma surpresa, um sim. orgulho muito grande. A Su e depois o Juan deram todo esse suporte Tá. e a gente vem É, construindo essa história. é muito bacana poder fazer esse resumo e ver isso, né? Todo negócio de sucesso que a gente Sim, olha, que encontra, você vê que tem o apoio da família. Sim. Essa exato. família, ela tá ela se ajuda, não é? Uhum, Com E o que certeza. você coloca é muito interessante. Você tinha os braços. É, E para o empreendedor que está vendo aqui, está nos ouvindo, está nos vendo, é interessante que é o seguinte: hoje, em muitas famílias, você tem, vamos pensar, uma família com quatro membros: pai, mãe, filho e filha. É o caso de vocês. sim. Só que são quatro sonhos, muitas vezes. Pois é. E vamos pensar assim, ó, quatro reservas de recursos financeiros. Aí Sim, um quer ser advogado, o outro quer ser o engenheiro, o outro quer ser o publicitário, né? E só que aí o que acontece? Esses sonhos muitas vezes levam cada um a querer desenvolver um negócio separado que não seja um familiar. Pois E é. o que é sim, muito interessante, né? O negócio de vocês deu muito certo exato. dentro É. da família, assim como alguns outros negócios, mas não a maioria. E isso Exatamente. torna o empreendedorismo muitas vezes mais difícil, porque ao Sim. invés de você juntar a família, os recursos e montar um negócio de sucesso, você atira para quatro frentes distintas, ou três ou duas, É, Perfeito. investindo apenas metade do que você poderia, tendo ah, um décimo do resultado, Sem né? dúvida. Então, exatamente. eu consigo entender aqui agora que um dos pilares mais fortes da Onigiri é essa estrutura familiar. Com Sem certeza. Com ouvir o certeza. resto da história, eu Sim. já consigo entender, porque se Exatamente. você não tiver base, É. você não avança, não é? Exatamente. Como você falou, antes do CNPJ vem O os CPF CPFs, aí, né? né? Então, É essa isso mesmo. Acho união que fez a força, né? e conseguir Com ter certeza. essa unidade, né? Porque a gente somos diferentes e tem que ser. Sim, Sim, É aí que dá, eu acho que o tempero, né? É aí que dá a beleza, o sabor nessa exato. junção, né? Mas você, exatamente. mesmo sendo diferentes, em um só espírito, alinhados numa mesma direção. Acho que o objetivo mesmo ser percorrido e decidido a direção, aí cada um compõe com o seu melhor, né? Oferece o seu melhor e aí o resultado, sem dúvida, ele é
de sucesso e de prazer. Porque o prazer que nos move, né? Sim. E você estando trabalhando em família, né, com esse olhar, buscando o mesmo objetivo, remando para a mesma direção, o prazer é muito saboroso. Ele é exponencial aí, né? Os Sim. frutos Exatamente. vêm com... Não é simples. Sim. Aliás, não é fácil. Pode ser simples porque está próximo à Fácil família. nunca é. Mas Não não é fácil. Desafiador sempre, Sim. as divergências, né? Mas sabendo discutir para elucidar, para mostrar o que é o melhor para o conjunto, né? Para essa pessoa jurídica que foi criada, né? Então Sim. todo mundo trabalhando na direção dela, dando o seu melhor. Aí a gente consegue compor as diferenças, né? Sim. Exato. Nessa unidade de espírito para E a olha, missão. e olha que bacana, né? Nós certeza. falamos sobre o pilar da família estruturada e se apoiando para avançar, e agora você já está colocando um outro elemento, né? Para trazer o sabor, como o tempo inteiro Sim. tudo que o João fala é sabor, isso é muito interessante, não é? Mas que é esse elemento da gestão emocional para lidar com a família e a Sim, gestão do negócio como um Sem todo, dúvida. né? Com certeza. Mas maravilha. E aí, João, temos a saborear, não é? Isso. Como chega a saborear? Eu quero entender isso na sua trajetória. E para isso nós precisamos ir naquele -10, -5 lá para a gente chegar no zero. Pois é. Exatamente. Eu acho que ele é até um pouquinho mais, ele ia ir para 90, meados de 97, quando Olha. eu, ainda com 18 anos de idade, tive a oportunidade de morar no Japão. Tá. Fui para trabalhar lá, né, por um período, acabei ficando 5 anos, até 2001. Uau. Trabalhava operário de fábrica, minha filha nascida, a Sueli, que hoje está, amanhã, completa 30 anos. Oh, uau. Parabéns para a Sueli. Na ocasião, é isso aí. Ela estava com 2 aninhos, 1 ano e meio, quando fomos para lá, ainda bebezinha. E operário de fábrica, lá no Japão tem as horas extras, né? Que é Tá. permitido aos decassegue, aos estrangeiros que estão trabalhando nas fábricas. E eu me lembro de trabalhar das 6 da manhã às 11 da noite, para juntar 6 a às grana 11. mesmo. E nessas estendidas aí à noite, eu me lembro que o Satyo, que é o chefe, né, da empresa lá, era uma empresa pequena, a primeira que eu trabalhei, fazia peças de borracha, uma fumaça danada, um calor. Uau. E eu muito jovem, com a filha pequena, ia de bicicleta 8 quilômetros, madrugada, dava um beijinho na minha filha e saía Trabalhar. o dia todo, voltava às 11 da noite. Só que aí foi muito rico, que aí às 19 horas o Satyo trazia a janta, que era o quê? 2 onigiris e um chá. Eu comia aquilo e ficava olhando, ali começou a nascer, a saborear, porque algo me dizia, eu falava, isso aqui tem que estar no Brasil, porque ele é prático, ele é saudável e ele é saboroso, Uau. que é até o slogan que a gente carrega até hoje. E eu Qual falava, que é o slogan? prático, saudável e saboroso. Uau. O onigiri é prático, saudável e saboroso. É isso Bom, aí. beleza. muito E ele bom. me saciava naquelas horas extensas de trabalho, né, com muita leveza, né, nutria o corpo e tal, e todo dia ele perguntava, o que você quer hoje? O que eu trago da loja de conveniência lá, que é muito comum, eu já trago a sua janta, seu lanche, né, noturno. E o onigiri, pode ser o onigiri, pode ser o onigiri. Você se apaixonou. Me apaixonei. Desde então, foi amor à primeira mordida. E é o que eu sigo difundindo aí, porque realmente é sensacional. E daí, vindo para o Brasil, né, como o Juan citou, uma empresa que meu pai fundou de estruturas metálicas, ainda em Piracicaba, né, que é a cidade natal aí da família. Na verdade, pouco antes da Cobertone, até eu trabalhei com peixaria, já tive um contato com pescado, que é um dos produtos principais insumos Sim. hoje da Saborear, né, que foi a Rei Pescado, lá em Piracicaba, uma distribuidora de peixe, e depois migrei para construção metálica, junto com meu pai e meu irmão, e permanece até hoje, são 30 anos já nesse ramo, Tá. e o sonho do nigiri lá guardado. Puxa, como... Você já estava no Brasil. Aí já estava no Brasil. Tá. Aí depois que mudamos para São Paulo, falei, puxa, isso tem que acionar essa ideia, porque senão eu vou perder, né, esse momento, tanto de vida, porque o tempo passa e daí talvez fique tarde, né, e eu tenho que trazer essa novidade pro Brasil, que é sensacional. E aí me juntei com uns amigos
Na ocasião, o Marcos e a Madalena Veríssimo, que nos apoiaram por ter um buffet de eventos, casamentos e tal, e ele comentando que queria ter um produto para produzir todo dia Tá. e dar otimizar E eu a quero cozinha. dar uma pausa aqui, te cortando. Mas você nos trouxe para o zero agora. Tá, Você falou que se juntou com os Certo. amigos. isso aí. Legal. E ó, outra coisa que eu anotei aqui, ó. Porque nós precisamos entender quais são os pilares de uma empresa de sucesso. E Perfeito. você já trouxe para mim aqui, ó. Nós viemos mapeando família, a gestão de emoções e agora você falou sobre paixão, porque você falou foi amor à primeira mordida. Né? E é isso que eu sigo difundindo. Essas foram suas palavras. Isso significa paixão. Exato. Olha que interessante. Eu não sei se você tinha mapeado isso dessa forma. refletido, Não é? faz Sim, sentido. então nós estamos falando de amor à primeira mordida, paixão, essa gestão com a família, né? Essa gestão emocional para trabalhar com a família e ter um negócio de sucesso, Sim, né? Então, e certeza. para isso a gente precisa ter muita coragem, né? Muito bom. Então, assim, ó, agora que você nos trouxe para o zero, você falou, ó, e aí me juntei com os amigos. Me juntei com os amigos, a decisão está tomada. Mas para o empreendedor que está nos ouvindo, ele quer saber o seguinte: qual foi o momento que você falou, tá, não dá mais para segurar essa vontade. Eu farei, vai acontecer. Qual foi o momento? O que virou? O que virou essa chave que fez assim, ó, nós vamos fazer? E aí você tomou o risco. Empreender é tomar risco. Você falou, eu vou arriscar. Já com um negócio consolidado, Sim, você falou, não, eu vou trazer essa memória gastronômica sim. pro mundo real. Sim. Acho que foi numa conversa com a minha filha, na ocasião, porque ela também conhecia o onigiri, né? Por ter morado lá no Japão, enfim, eu sempre falando. Ela E nasceu lá? ela nasceu no Brasil. Ah, nasceu no Brasil, tá. Foi com um ano para lá. Mas a gente sempre falando e procurávamos no Brasil. Procurávamos nas lojas de conveniência, mercado, possíveis clientes. Não tinha, inclusive nos restaurantes orientais, que já começou a ter temaqueria no Brasil nesse momento, mas ninguém conhecia, ninguém falava do onigiri. E aí a senhora falou, pai, nós temos que fazer isso. Ela foi atrás, buscou e a gente conseguiu o Bistrô Kazu, que fazia e tinha a embalagem como a gente queria montar, que é depois podemos falar mais detalhes, que ela é peculiar, que mantém o nori crocante e tudo mais. Tá. Que se torna um alimento prático, né? Nori. O que é o nori? Eu preciso falar isso pro Sim. empreendedor. Ele tá Fala, ouvindo, tá realmente. acompanhando a gente? Nori é a alga marinha mesmo, né? Tá. Que tem um processo que eles pegam do mar mesmo. Inclusive no Brasil tem muita demanda, mas incrivelmente não tem produção. É Olha, o tudo Brasil não produz essa alga. Não produz, é tudo Tá. importado da região da Ásia. E aí eles têm um processo interessante até de Tá. torrefação, né? Eles secam ela, tem máquinas e máquinas que secam até chegar no que a gente conhece, Tá. que tem o temaki aí, e tudo é. mais. E o diferencial do onigiri é justamente esse, né? Que ele transforma esse nori, a experiência desse nori, num nori crocante, né? Sim, Nori sim. Eu seco. acho isso fantástico no produto de vocês. Sim. Nós vamos falar sobre diferenciais, Sim. vamos falar mais pra frente. Mas é interessante você falar sobre o processo de secagem e tudo mais, porque para nós chegou, desembalou, comeu, né? Sim. E é tudo muito simples, mas é sofisticado. Exato. A comida, né, essa culinária japonesa, ela é sofisticada e vocês respeitam isso, né? Sem Com dúvida. certeza. Então- E a embalagem, inclusive, né, como eu disse, ela é importada, que não tinha acesso. Então a gente não podia pensar em Exato. ter a empresa porque não conseguia. Não havia o fornecimento, né? Do Não havia o insumo. fornecimento do insumo. Era muito restrito, né? Exatamente. Aí conseguimos o pessoal do Bistrô Kazu, que trouxe um primeiro carga para nós importado. E aí falei, temos um produto. Aí em casa, mesmo fazendo os testes, Legal. falamos, temos um produto. Aí como fazer isso? Aí não tinha no momento investimento, não tinha recurso para investir em paralelo com a outra empresa já rodando, com as dificuldades naturais do empreendedor brasileiro aí, que, Sim. né, suando a camisa, que veio essa conversa com os amigos que se tornaram sócios no primeiro momento, acreditaram na ideia, né, apoiaram, por já ser da área de alimentação. E as primeiras receitas, a Madalena Veríssimo foi uma grande mestra ali em conseguir chegar num tempero oriental, mas com um toque brasileiro, para que caísse no gosto, para a gente vender para o público brasileiro, comercializar no Brasil, apesar de ser um produto de origem oriental, né? Então ela conseguiu fazer essa magia
A gente agradece e rende homenagem até hoje a eles, porque, num determinado momento, decidiram dedicar aos restaurantes da família e a gente separou a sociedade, onde seguimos com o trabalho, né? Com Um muito torcendo pelo carinho, outro. torcendo Com pelo Um outro. certeza. torcendo pelo outro. Isso é maravilhoso. Mas no foi mundo do empreendedorismo. fundamental, todo o início, né? Usar a estrutura que eles já tinham para eventos e toda a força, né? Em um momento também tivemos um outro casal que se juntou a nós, também dando apoio, falando no momento que a gente pensava em parar, Exatamente. eles trouxeram a ideia de fazermos feira. Acho importante lembrar aqui, esse pessoal que acredita, né? A gente sempre tem padrinhos no caminho, acho que render essa homenagem, né? O empreendedor tem que ter essa gratidão, que sozinho acho que ninguém constrói nada, né? Acho que é a constrói. magia da junção, né? E é interessante porque assim, ó, nós estamos mapeando aqui, nós estamos batendo um Sim. papo para contar para o empreendedor como que, através de uma memória gastronômica, uma vontade, um sonho, né? Vocês tinham o desejo de realizar isso, vocês montaram um negócio que nós já vamos falar já o tamanho disso, para quem está nos assistindo. Sim. E dentro dessa conversa, para quem está de fora, mapeando o que vocês estão falando, eu estou vendo todos os elementos aqui que de fato trouxeram esse sucesso. Né? Então, nós falamos aqui sobre a família, sobre a gestão, sobre a paixão, mas nessa sua última fala, você trouxe para nós pesquisa. Você, vou fazer. Mas eu fui com a minha filha, fomos olhar o que tinha, o que não tinha, qual o produto. Aí você trouxe os desafios, viu também oportunidades, não é? sim. Olha que interessante tudo isso. Aí você fez a validação desse produto em casa, não é? O Me corri- MVP. Fez esse MVP em Mínimo. casa. E aí vocês estabeleceram parcerias, não é? Exatamente, E ainda assim enfrentando tudo isso com a falta do recurso. Isso aí. Porque Exatamente. eu costumo dizer o seguinte, nós sabemos que existe o empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. No caso de vocês, é um empreendimento por oportunidade, vocês são capacitados, mas não se jogaram, né? Sim. Então, o que é muito interessante é que nós temos dados do Sebrae de que a cada 1 minuto 4 empresas são fechadas em São Paulo, Sim. Olha no só. Brasil, né? Mas por que que isso acontece? Acontece porque muitas vezes esses pilares não são respeitados. Então, por mais que eu tenha o recurso, não basta. Eu preciso, de fato, pesquisar, testar, ter paixão sobre aquilo, Sim, entender que, de exato. fato, né, qual que é esse mercado, buscar parcerias para que esse pouco recurso possa se encontrar num segundo momento com mais recursos, Sim, que aí vão dar para mim exatamente. projeção. é isso Eu mesmo. acho que é disso que nós estamos falando aqui. Com Não é? certeza. Com certeza. Então, muito legal. E é muito sobre você utilizar também o que você tem no momento, né? Às vezes a gente fica jogando muito, mas eu precisava daquilo, terceirizando daquilo. Não, usa o que você tem à disposição hoje. O que eu tenho à disposição hoje? Uma ideia, um mínimo produto. Então eu vou fazer. Eu decidi, eu vou acionar, né? E aí Aquilo que quando tem. você começa a acionar, parece que as coisas se abrem, né? Sim. Parece que mesmo vindo os desafios, a gente sabe como que é, mas as coisas vão se abrindo, né? Então, quando começou aí em 2016 e tal, era o Nigiri Brasil ainda, né? Tá. E aí a gente enfrentou feiras, eventos, tem muitas histórias boas até, né? De carregar geladeira pra cá, carrega carrinho, nossa, empurrando. Porque Sim, quem olha acha isso que é mesmo. fácil, Exato, né? acho que é só E flores. esse é o mas- caminho. E essa é a mensagem que nós temos que passar para o empreendedor, Sim, mas não é para assustá-lo, mas para mostrar que existe uma recompensa. sim, Claro. Que o empreendedorismo é isso, né? Nós precisamos nos tornar cada vez mais experts em resolver problemas, exato. porque Sim. é o que aparece todos os dias. Não existe negócio de sucesso que não tenha problema. Se não está chegando à sua mesa é porque você tem um bom executivo resolvendo esses problemas. Essa é a exatamente. realidade. Isso aí, Mas tem os muito. problemas existem e estão lá todos os dias. Sem dúvida. Eu acho Sim. que essa é a missão da empresa, todos os dias. Driblar os problemas, as Exato. dificuldades que existem para alcançar o sucesso desejado. Né? Sem dúvida. A gente sabe que tem um preço, Sim. não é? Tem. E aí eu queria perguntar para vocês exatamente isso. Nesse momento que vocês chegaram no zero, buscaram parceria, porque olha que interessante, vocês não sabiam fazer o produto, vocês tinham ideia, pesquisaram, foram lá, mas na hora de Sim. pôr a mão na massa, vocês buscaram uma parceira, trouxeram um casal que são da área da gastronomia, que tem restaurante, e aí Exato. entregaram o projeto na mão deles. Né? Isso. Isso é fundamental, Sem dúvida. né? Com Muito certeza. interessante de você trazer para a mesa, Foi. né? Dentro do negócio. Coragem mesmo, a gente abrir a ideia, né, e confiar no amigo, e o amigo também confiar em nós, falar, não, nós Exato. estamos juntos, nós vamos levar essa Sim. ideia adiante, né? E aí surgem realmente, como você disse, os problemas que a gente chama de desafios, São os e a desafios. postura mental de você encará-los
com gratidão e falar, puxa, se veio essa Exato. pedra no caminho, é mais um tijolo do castelo que nós vamos construir. Então, para o carro, desce, fala mais sobre isso. Porque sim. esse é o tal do mindset, é a mentalidade do Exato. empreendedor. Sim, Não adianta você ter todos os ingredientes à mesa, mas você não tiver se você não Sim. tiver uma mentalidade preparada para o que vem adiante, porque não são só flores. Então, É, fala um pouco exatamente. mais sobre essa mentalidade para esse empreendedor Sim. que está aqui. É esse olhar do positivismo, é esse olhar de você, de gratidão, de que vem o que tem à sua frente disponível, que o Juan citou, nem sempre são as coisas que a gente olha num primeiro olhar favoráveis. Sim. Às vezes é um cenário desfavorável, que é aquilo que te Cenário. impulsiona para uma mudança de rota. Às vezes o vento está muito forte. Pronto, então vamos ajustar a vela, que ele vai nos levar no objetivo. A gente mudar os caminhos, mas manter o objetivo. Muitas vezes na vida a gente fica mudando os objetivos e cai no mesmo buraco. Estou indo nessa via, nessa direção. Caí num buraco. Ah, eu mudo o objetivo. E continuo na mesma via. Sim. Caio de novo no mesmo buraco. É manter o objetivo e mudar os caminhos. Tá. Isso vai nos levar Exato. passo a passo, com gratidão, e a gente vibrando com as conquistas. E o que não está tão bom é aprendizado. É lição, É isso. é um aprendizado, é uma faculdade, é uma pós-graduação ali na prática. Por que está acontecendo isso? É para e acreditar que tudo é para o bem. Tá. Tudo é para o bem se a gente tem um bom objetivo, a ideia é boa. E quando a ideia é boa, ela é boa para todos. Sim. Para quem se cerca, para o mercado, para o cliente. O resultado é positivo para tudo que está envolvido naquilo, Muito né? bom, muito bom. Sim. Então tem É. esse mapa, né? Esse termômetro Sim. Exato. de que tudo é positivo e a gente tem que saber colher o resultado de cada experiência, não insistir nos erros, mas colher resultado e Sim. seguir ajustando a vela Não. em direção ao Legal, rumo do legal. objetivo Ó, maior. estamos falando de mentalidade, olha que exato. interessante. Total. Né? É uma aula aqui para o empreendedor que está nos acompanhando. É. E aí, a pergunta para você. Você falou sobre não mudar o sonho, mas controlar a rota. Sim, Sim. O que muita gente fala é, você não precisa diminuir o seu sonho para alcançá-lo, né? Aumenta o seu esforço no trabalho. Exatamente. Vai para cima. É isso. E aí a pergunta, esse controlar a rota, a minha pergunta para vocês é a seguinte: quais foram as principais características de comportamento que vocês tiveram de descobrir e exercer para que conseguissem driblar esses desafios? Perfeito. Qual que é esse motor de vocês? O que é que motiva vocês? Ah, legal. Acho que se eu posso falar bem, a gente acreditar, e conseguir Acreditar. visualizar aonde você quer chegar. Então a gente sai de um ponto A para um ponto B, mas nesse percurso, como você falou, você vai encontrar desafios, tem dias chuvosos, tem dia que não vai estar do jeito que você quer, mas você se apegar naquela memória, falar, meu objetivo é esse, eu visualizo isso aqui, então eu vou chegar nisso aqui, eu acredito no meu potencial, no potencial do produto, no potencial da minha ideia, eu sei que é possível e eu vou chegar. Muito Independente desse momento que eu tô passando, o que for desafio eu vou levar de aprendizado, o que for bom eu vou vibrar as conquistas. Então eu acho que isso fez toda a diferença para você manter a persistência e a constância. Tá. Porque por mais que às vezes a gente tinha, né, os desafios, momentos mais difíceis, a gente nunca deixou de visualizar aquele objetivo de trazer um produto para diversas pessoas, um alimento saudável, prático, como você falou, que é bom para todos, né? Então, Pois não. Não. O Juan, é interessante o papo com vocês. Eu estou gostando demais. É aula. Isso é aula para o empreendedor. Porque os termos que vocês utilizam me agradam demais. O Juan acaba falando sobre persistência. E a persistência dele está totalmente alinhada com o seu discurso. É por isso que vocês dão certo. Porque quando você fala, não mudei o sonho, eu mudei a rota. Quando eu mudo a rota, significa que eu tentei por aqui, não deu certo, eu vou por ali. Isso é Exato. persistir. Insistir é, aqui não deu certo, eu continuo fazendo por aqui. Isso. Perfeito. Eu estou insistindo. Não vai ter resultado. não vai. Agora, eu tenho a resiliência, eu continuo, eu faço Isso. de uma maneira diferente. É ou não é? Exatamente. Então, isso é maravilhoso. Isso né? tem a ver com o que até eu queria colocar mesmo, que essa persistência, e vamos dizer, de uma perseverança, da gente ter um equilíbrio, porque você tem que ter o ímpeto do querer, mas você tem que saber, eu costumo lembrar do último gesto para abrir uma porta. Tá, Você lembra qual é? vamos lá. A gente pega na maçaneta e dá o braço a torcer. Ah, Aí a porta se abre.
Interessante. Então, por vezes, essa ímpeto, esse de querer, de fazer, nos deixa um pouco, Vulneráveis? eu acho que cego para os sinais e outras opiniões. Tá. Não, é Sim. isso, eu quero, tô persistindo, tal, então, não, a gente tem que ter um equilíbrio em saber ouvir, não ouvir Isso é legal também tudo aquilo que não é profundo, mas por vezes aquele ímpeto na ânsia do querer, até com uma boa intenção, tem que ir Sim. por aqui. Mas se não é favorável, o vento não está a favor, E você fecha calma. o campo de visão, né? Exato, você fecha o campo de visão. Aí Tá. eu lembro de dar o braço a torcer. Não, Sim. peraí, porque a gente não sabe tudo. É isso. A gente tem esse ímpeto que nos leva, mas tem que saber, espera um pouco, a hora de saber ouvir os sinais, ouvir Sim. o amigo, ouvir o sócio, abrir mão de algumas convicções que você tem ali, não de princípios, mas convicções no plano. Não vai mudar, mexer com a sua estrutura íntima, né, de princípio, que no nosso Olha aí. sentido é benevolente, né, de fazer o certo e tal, mas não engessar. Sim. É você sempre É. ter esse gingado. Eu acho que o brasileiro tem muito isso, né? Tem. De É. a ginga para poder ir ouvir. Ser aberto, ter espaço para as colocações. E aqui aproveito para citar o quanto que a gente aprendeu contigo, né? Que Desde o com início das certeza. nossas conversas, nos momentos anteriores da empresa, de outras realidades, o quanto que você nos sinalizou, olha, por aqui, tal, Vocês sem podem chegar impor lá. uma verdade, mas dando sinais, né? Não sendo omisso em mostrar, peraí, pode ter um outro caminho, o que vocês acham por aqui? Então, o quanto a gente aprendeu com você e até expresso a minha gratidão, a oportunidade feliz, aqui sim. de Que bom. retribuir o quanto a gente é grato por tudo que você Realmente. nos trouxe de aprendizado. E se a gente não se permite ouvir, né? A gente perde Sim. tanta riqueza, né? Que o amigo, o cliente, perdendo. as ocasiões estão nos ensinando a todo momento. Sim, que Exatamente. bacana. Nós estamos falando de humildade e sabedoria. É. Não é? por aí, Foi o na que minha você lista falou, aí. o dar o braço a torcer, o perceber dessas dificuldades, mas e nem sempre o cenário favorável, Sim. e você ali ouvindo, sendo sábio, né? Exatamente. Recentemente eu vi, acho que foi o Tito que estava comentando num podcast lá. Ô, cara, sabe qual que é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento é saber que tomate é uma fruta, mas sabedoria é saber que você não pode colocar na salada de fruta. Não é? Então, essa é uma diferença interessante, né? Legal. E eu vejo muito isso em vocês, sabedoria. E em todo o momento dessa jornada de vamos juntos, então, apoiar, construir apoiar para que vocês possam se desenvolver, eu sempre vi essa abertura em vocês. Do tipo, tá, é como nós pensamos, mas o que que você tem de diferente? Isso é muito legal, porque essa sabedoria permite vocês, de fato, enxergarem muito mais longe através da ótica de alguém que trouxe a experiência de um outro lugar. Sim. Né? E isso muitas vezes, quando você não tem essa mentalidade, isso pode custar muito caro, né? E aí Exatamente. trazer para você, em alguns momentos, prejuízo, outros de sabores, É isso. né? Sim. E aí, Lições amargas, né? Lições amargas. exatamente. E aí nós falamos muito aqui, então, sobre driblar esses desafios. Sim. Então, é inevitável. Exatamente. Qual foi o principal desafio nessa jornada, nessa fase, né? Qual foi o principal desafio? Ó, tem vários, mas acho que eu lembro no início que o produto ele tem uma vida útil relativamente curta, né? O shelf life dele são 4 dias do dia de fabricação, Tá. mais 4 dias. Isso já, num olhar, se você olhar do pão de queijo que está na gôndola da cafeteria, 4 dias são muito. Sim. De um dia para o Pra outro ele ele já não foi. dá a coxinha que está frita ali. Sim. Então, nós costumamos olhar com a ótica Bons olhos. otimista. Otimista. Então, poxa, se são 4, já é 4 vezes mais que o pão de queijo, que a coxinha que está na estufa. E que é super popular. Já se você olhar 4 dias para um produto, essa validade não vendeu, ele vai ficar aí sobras. Sim. E sobras é custo. Então, o mercado, num produto novo, dificilmente ele vai aceitar essa porcentagem de sobras. Ele não vai comprar um produto e sobrou, Sim. fica. Então, nós tivemos que absorver, né? Tá. Até hoje fazemos isso, nós garantimos a troca das sobras, né? E isso foi uma aposta difícil, porque é desafiador, é você fazer o produto. E digo até, difícil até para
psicologicamente o pessoal da cozinha, que se faz com tanto carinho um produto, Sim. leva para o cliente, depois você traz, 4 dias depois, puxa uma parte daquilo, vai fazer o quê? Perda. É perda. Então não dá para reaproveitar, é um risco, né, até de saúde, então você tem que descartar. Então o pessoal ficava triste, nossa, mas parte o coração, vega assim, que Sim. desperdício. Até que o produto se popularizasse, até que o mercado conhecesse, isso foi uma margem grande. Então, esse foi um gargalo de início bem difícil, uma barreira difícil de ser transposta. Mas com foi. coragem e trabalho, a gente conseguiu equilibrar, Realmente. baixar as taxas e acreditar que esse arquétipo do Sim. produto chegaria em algum momento e aí é o que a gente Exatamente. vive hoje, exponencial. Então todo mundo não, mas grande parte da população já ouviu falar o que é onigiri, Sim. né? E a gente Sim. vai aparecendo saídas. Fala, puxa vida, agora que o produto já é popularizado com esse frescor, nos procura redes de mercado, fala, mas como é que eu tenho isso no supermercado? A gente vai lá, entrega junto. Tá, mas peraí. Calma, Você conhece. calma. Sim. Vamos. Muita coisa. Nós estamos falando muito sobre esse onigiri. E eu Sim. sei que uma boa parcela de quem está nos vendo, nos ouvindo, ele sabe, tem conhecimento, ou já viu imagem, ou enquanto fala conosco, já pesquisou. Mas vamos Sim. mostrar o produto? Com Vamos. Vocês certeza. trouxeram. Tem que Sim. mostrar. Aí, Por favor. maravilha. Mostra, Aqui. mostra, As não, honras. mostra o produto. Fique à Vamos vontade, lá. pode pegar Dá aí. licença. Essa Pessoal sacola entender linda. do que a gente tá Enquanto falando, você olha, eu aproveito para Aqui comentar também. aqui para o nosso Deixa essa espectador. canetinha sua. Obrigado pela caneta, que maravilha. E eu já tenho uma dessa, né? Com essa pontinha touch e tudo mais. A Onigiri é uma grande parceira e sempre está nos meus eventos, nos treinamentos lá, prestigiando a todos. E eu vou te dizer, quero agradecer aqui no Espaço Aberto essa parceria que vocês têm comigo e dizer que todos os alunos, todos os participantes, todos os mentorados, eles adoram os onigiris. E é um legal. ponto alto, assim, do treinamento. Porque a hora que você pessoal chega gosta, com né? esse último evento, né? Tinha lá 40 e poucas pessoas, e a hora que chega o pessoal com essas 40 e tantas sacolinhas, e para nós foi uma surpresa, né? Sim. Porque vocês fazem onigiri e o onigiri simplesmente para nós bastaria. E aí o que é Sim. muito legal é que sempre o João liga para mim e fala qual é o sabor que você vai querer. E eu falo, não, João, manda aí o sabor que tiver disponível. E aí vocês sempre fazem questão de mandar os melhores e com sacolinha para todos e com canetinha. Então é assim, isso aí. é claro. fantástico. E a gente percebe a boa... Olha aqui, ó. Uau. Esse daqui é de frango. E Quantos sabores nós temos? são 7 sabores, né? 7 sabores? Isso. Ó, frango, bulgogi, atum, Atum, camarão, carro-chefe, né? O salmão grelhado. com salmão cream grelhado cheese. é o carro-chefe. Exatamente. O shimeji e O lombo Lombo começou, começou. que é Tá. carne suína. cadê? Tem o umê. Tá fazendo ainda o umê? O Que é uma ameixa japonesa, não é? Sim, o meu nós estamos fazendo uma modalidade que nós vamos contar daqui Ah, a legal, pouco, que é legal. Bacana. vem Bacana. nessa linha que eu disse das sobras, aí uma solução para atender mercados grandes, Isso. que é a condição, acho que eu já posso falar, né? Pode. Hoje o produto ele é comercializado fresco, com esses 4 dias de shelf Sim. life. E nós estamos implementando no mercado agora o onigiri congelado, Ah, que bacana. Exatamente. que é para atender justamente a família que vai ao mercado, grande, faz as Sim. suas compras para a semana, Isso. e ela quer ter à mão no refrigerador o onigiri para colocar na air fry. Hoje a vida prática, né? prática. Na linha nossa da praticidade, com sabor, né? E Sim. na air fry a alga mantém inclusive a crocância dela. Uau, Ele come nossa. o produto aquecido, diferente de comer ele refrigerado, Muito como bom. é tradicional no Japão. E até no Japão está esse movimento agora com o onigiri congelado também. Uau. Nós não vamos deixar de fazê-lo fresco, né? Sim. E É até- como você vê o pão de queijo na cafeteria, ele já está ali assado para comer na hora, o takeaway. E no mercado grande, maior, você vai para as compras da família e compra o saquinho de pão de queijo congelado para a hora que você está exato. na Netflix, está em casa, você põe no air fry, no micro-ondas e tem o produto sempre à mão. Fantástico. E é Então- até interessante, você falou, essa tendência do onigiri congelado no Japão, né? Porque assim, sempre o consumo foi fresco. Durante muitos e muitos anos. Para eles era até inadmissível falar Sim, isso. sim. Mas por uma necessidade, para você até entender a logística deles, tava faltando entregador de onigiris para as combinis, né? Que Tá. é a 7-Eleven, Lawson. Sim. E aí não tinha gente para entregar onigiri. Pra você ter a noção do Olha isso. tanto que
né, é popularizado lá no Japão. E aí, por conta disso, de otimizar a logística e tudo mais, eles começaram a fazer lá e aí a gente também se abriu para isso, né? A gente Sim. falou, poxa, pode ser uma saída também. E aí tá dando muito certo, né? Já tá em alguns mercados. Tá. Mas antes de chegar no mercado, e aí vamos voltar um pouquinho. Sim. Mostramos aqui o produto. E essa é a alga, esse é o nori. Exato. Super Envolve. crocante. Super crocante. E o que torna ele crocante aqui? Ele está embalado com o arroz. Sim. É uma dupla camada plástica, na verdade, né? Então é um plástico que fica por cima e não deixa entrar em contato com o arroz. Tá, então se ele ficar aqui 4 dias, essa alga, ela nunca encontrou com o arroz de fato. Eles estão ali encostadinhos, mas tem algo que separa eles. Exatamente. Esse é o segredo. Esse é o é. segredo. Esse é um dos diferenciais. Vamos falar de Sim, diferenciais. é o Esse é um diferencial. deles. Isso Exatamente. Ah, que Que bacana. a umidade do arroz não encontra com ele, só Isso. quando você vai consumir. Isso Ela tá vocês crocante. descobriram em que momento? Lá no Japão. No Aí Japão? lá Lá quando no eu Japão. comia o lanchinho lá à noite, que chegava Já vinha assim, exatamente nessa combina embalagem. isso. Já vinha assim, Tá. exatamente. Agora, interessante, porque eu circulo muito na Liberdade e em outros locais que eu encontro, porque vocês estão, já nós vamos falar, é São Paulo Sim. inteiro, interior e tudo mais. E eu vejo o onigiri de vocês, que para mim, assim, ó, é o mais bonito, a embalagem é mais bonita, é mais prático. Vou dizer, ó, a liga do arroz de vocês é perfeita, o recheio na medida. E outras experiências que nós já tivemos, porque a gente vai buscar a experiência para entender o diferencial, Sim. é um produto que está muito abaixo da qualidade do produto de vocês, né? Então, eu vejo que, de fato, ali você já tem aqui muitos diferenciais. Sim. E esse diferencial foi o que impulsionou o negócio ou foi o arrojo de vocês? Eu acho que Um pouco dos dois. a escolha em manter a embalagem tradicional do Japão, até vou contar um pouquinho da história. É importante Certo. dizer que o onigiri, ele é citado da época dos samurais, que Uau. levavam para as batalhas uma bola de arroz guardadinho na sacola Sim. para uma refeição que eles conseguiam fazer em batalhas. Olha só. E isso foi seguindo. Ele tem também uma relação afetiva em que as avós, as batiãs, preparam com todo carinho nos obentôs das crianças que vão para a escola, nas reuniões de família. Então tem toda essa memória afetiva, histórica do onigiri já por centenas de anos. Tá. Aí, em um determinado momento, a indústria japonesa, sempre aberta à tecnologia, criou essa embalagem plástica, mantendo a alga crocante. Nem sempre ele foi envolto em alga. Tá. Houve também folha de bananeira. Inicialmente, a bola de arroz. Tá. Hoje, com o recheio, né, e uma gama de sabores aí que foi se aprimorando, a tecnologia da indústria japonesa criou essa embalagem plástica, esse filme, que tem um fitilho que você abre, né? Dá a volta aqui no fitilho, puxa, tem até a numeração aqui explicando a ordem de você abri-lo. Sim. E aí você se surpreende com a alga tendo contato na hora de Crocante. degustar. Né? E aí ele tomou o formato triangular, que inicialmente era uma bola, Tá. né, para poder mecanicamente fazer essa dobradura, esse origami, digamos assim, com, Cabe bem a palavra. né, que conseguiu atender e tornar esse produto, né, tão interessante. Levar a nessa experiência, linha. né? Exato. Isso é a parte E importante. o que você comentou, né, sobre o arrojo e a experiência, acho que a gente justamente escolheu manter essa embalagem, por mais difícil acesso no começo, né, tinha que depender de importadora e Sim. tudo mais, justamente pela experiência do consumidor, porque, cara, é diferente. É o que a gente comentou, prático, saudável e saboroso. Até poderia dar um jeitinho, fazer uma embalagem diferente, mas não tem a mesma praticidade dessa. Sim. Então a gente optou por isso e quando você tem uma experiência gastronômica positiva com o produto, né? Você vai indicar, vai ter uma compra recorrente. Então eu acho que isso fez toda a diferença, o nosso cuidado, trazendo até essa essência da bachanda. A gente sempre colocou muito amor nisso que a gente fez. Então eu acho que isso também foi um fermento para esse bolo crescer. Isso é fantástico. E o amor já estava ali naquela paixão, Sim. e agora vocês estão trazendo mais outros elementos, como, por exemplo, a experiência. Sim. Com certeza. E a experiência, João, ela é algo fundamental hoje para o negócio. Sem dúvida. Né? Porque a experiência, ela traz o quê? A satisfação. Ela está ligada à satisfação do cliente, que é um alvo em movimento. Sim. Exatamente. E nós vivemos a economia da experiência. É isso mesmo, Exato. como o Juan bem lembrou. Essa tecnologia do filme, no início a gente procurou fabricantes de plástico no Brasil, falou, vamos fazer, a gente dá um jeitinho e tal. Sim.
Mas não é igual. Não é Não é. igual. E ela se torna mais custosa por ser importada. Sim, Então ela sim. se torna mais custosa do que uma lâmina de filme plástico aqui no Brasil. Mas ele que mantém essa experiência do fitilho das 3 partes. A primeira faz tchan, como A gente leva ao Japão, E né? tchan, tchan, A tchan, tchan. experiência Leva exatamente aos onigiris criados Japão. lá, e a gente rende homenagem à tecnologia japonesa, né? Que Sim. até então, se você observar, aqui vem escrito nos kanjis japoneses Sim, por isso. ser embalagem original mesmo importada, que a gente Tá. não Exato. abriu mão Perfeito. de... É. E de você usá-la, sabe que né? olha que interessante, você trouxe um outro elemento de sucesso para o negócio, que é o posicionamento. Sim. Você não aceitou se posicionar como qualquer produto que poderia entregar aquilo para que você só pudesse Sim. faturar. Sim. Não, Exato. o que estava em jogo não era o faturamento. O que estava em jogo era a experiência, é a experiência do cliente. O cliente está no centro do Exato. negócio de vocês. Sim. Sim. Isso é fantástico. E Né? caminhando com isso, acho que vem o propósito também, né? Porque, Sim. assim, muitos negócios, cada um tem o seu, mas nesse especificamente, a gente sempre trouxe muito isso, né? De oferecer um alimento saudável realmente, que não tem glúten, não tem gordura saturada, e de uma forma acessível, né? Num preço acessível e pulverizado, né? Perto, muitos pontos de venda, então acho que teve muito disso também, né? De um alimento que já traz muita história, muita bagagem, como Sim. você falou. Sim. E agora você trouxe um outro elemento que eu quero explorar, que é justamente a distribuição. Sim. Você falou para mim do supermercado, mas ok, o supermercado está lá na frente. Sim. Eu quero, nessa rampa, eu quero entender como nasce essa distribuição. E aí, para isso, João, a gente volta só mais um pouquinho para vocês comentarem o seguinte. Tá, nós trouxemos aquele casal, aí fizemos os testes, até que vocês tropicalizaram isso um pouco para ficar isso no Isso. gosto, fizeram os testes, aí começa a distribuição, que é aquele momento eureka, que você pensa, Exato. cara, eu estou pronto para avançar. Sim. Eu tenho isso. tudo que eu preciso, só me falta o cliente. Exato. Essa é a parte difícil. Essa é a Exato. parte boa. E aí como começa esse planejamento de vou colocar esse negócio para andar? E mais, eu quero saber se vocês foram intencionais lá atrás, do tipo, ó, agora que nós temos esse produto pronto, ele nasceu com essa cara? Sim, Nasceu, sim. nasceu Teve uma com empresa isso. no interior, Brasil. veio- Só o outro não, mas a embalagem tudo, certo? Sim. Sim. Então assim, ó, agora temos esse produto e nós vamos alcançar o Brasil inteiro, nós vamos entrar em todos os supermercados, ou vocês pensaram, bom, vamos fazer uma tiragem e ver o que dá. Qual foi essa intenção? Esse crescimento, esse volume que vocês têm hoje, isso foi intencional lá atrás? Foi. Desde o início, a gente já fez uma pesquisa de campo, né, aqui na capital. Falou, olha, onde se enquadra mais? Já que é um produto que ainda não é conhecido, vamos na porta de entrada, que são as lojas orientais, que é onde as Tá. pessoas já vão buscar alimentos, né, orientais. E aí a gente me lembra muito bem, até... Só as grandes lojas ou as pequenas também? Não, pequenas, Pequenas? mercearias, pequenas. Tá. E aí, até render homenagem ao nosso primeiro cliente, que é o Tomodachi, o Mário, Que bacana. né? Muita gratidão. Ali, muita gratidão. Foi o primeiro que acreditou. Exato. Apostou na empresa certa. Apostou, Né? Apostou cara. na empresa certa. Parceirão. Ali localizado ali na Avenida Sabará, Zona Sul. E aí, desde a primeira vez que meu pai começou, ele foi o primeiro cliente também. E aí, nessa retomada, ele também foi. E aí, eu me lembro muito bem, até gostoso de contar. Tava eu e o Gabriel, né? Um amigo que também iniciou com a gente. Falecido, infelizmente, mas... Enfim, e aí, cara, foi muito mágico. Porque eu tinha acabado de sair do colégio, nunca tinha tido experiência com venda, mercado, nada disso, né? E aí, simplesmente, a gente, no dia seguinte, cara, temos o produto, legal. Então, vamos lá. Aí, passando na frente da loja, meu pai falou, olha, essa tem uma loja oriental aí, desce e oferece o produto. Eu falei, nossa, É mas como assim? assim? Você não É vai comer? assim? No fogo, João? Até então No só fogo, falando, fogueira, cara. No fogo. Bem, então, vai. É, você testou, né? Vai em campo, agora Exato. entra em jogo. Vai. Entre jogo. E aí a gente foi, né? Conversamos com o Mário, falou, olha, a gente tá retomando, produto assim, assim, assado, entregamos tudo mais, você topa, aceita o nosso produto? Aí ele, meio desconfiado, falou, tá bom, vai, vamos tentar. Primeiro ele deu uma dura, porque a gente É. tinha começado e aí teve uma Parou, ajuste de né? rota, demos Sim. uma parada, que eu posso até Isso. contar mais detalhes aí. Sim. Gargalo. Ele falou, mas vocês vão começar e parar de novo? Aí o pessoal vem procurar, vocês não têm. Tá. Ele não, eu acredito que agora vai. Agora Exato. nós vamos. E aí, cara, quando ele falou sim, pode entregar, foi uma energia que, assim, nossa, a gente saiu pulando no estacionamento. Ai, que maravilha, primeiro cliente, ele Que vai legal. aceitar. E o que é legal, assim, ó, primeiro cliente, e quantas unidades vocês
Porque você vendia isso para ele ou você colocava em comodato? Colocava em consignado. Consignado, exato. consignado. Isso. A gente sempre deixa, né? E Tá. aí Deixa. afere as vendas Tá. e aí... É. Então, para ele foi custo zero, mas para Sim, vocês sim, foi o sim. sentir o sabor. Falar, olha, Exato. agora começou. Abriu Esse o foi o espaço. start. Foi. Esse aí foi o start, né? Foi. Porque a gente precisa sentir esse sabor de que deu certo. Exato. Né? Você vê a possibilidade. E aí, como dizem, uma vez que acho que é o Albert Einstein, né? Uma vez que a mente expande, ela não Volta vai mais. regredir mais. Né? Exatamente. E muita gente tem falado hoje em dia assim, uma vez que você vê, não dá para desver, né? E a venda, ela é maravilhosa por isso. Quando você tem toda a dificuldade de vender, mas quando você vende, algo dentro de você pica e ali você fala, cara, é possível, né? Para toda a dificuldade, mas olha, valeu a pena. E aí você começa a fazer Exatamente. cálculo, né? E se eu escalar esse negócio? É isso. Não Exatamente. é? Foi esse o momento? Foi essa a sacada? Foi. E aí, um passo atrás, até justificando esse ato que houve, é que quando nós começamos, a cozinha ficava em São Caetano, Tá. então começava a entrega em São Caetano e terminava lá em Alphaville. Porque era um cliente aqui, rodava meia hora, o outro cliente lá. Tá. Então, E- peraí, ó. Eu preciso, só para que a gente possa entender bem. Você começou com o Mário, e aí em quanto tempo vocês levaram para ter uma rota como essa? Porque de São Caetano para Alphaville, nós estamos falando de uns 50, 60 quilômetros. É. Ou Sim. mais. Exato. E em quanto tempo para isso? Porque uma rota, quando você fala uma rota, nessa época você tinha quantos distribuidores? Então, aí que tá. Eram pouquíssimos. Porque a gente saía procurando, não, e conseguia o Marião. Eu tenho que entregar para ele. Tá. Aí o outro sai da Zona Sul, tá lá em Pinheiros. Legal. Aí o outro tá lá na Zona Norte. Aí eu não vou entregar, não. Isso aí você levava 10 bolinhos, eu Tá. me lembro, levava lá na Avenida Imirim, 10 bolinhos lá num posto de combustível. E aí eu deixava 10, sobrava 8. Sim, E cara. duas pessoas que compravam, Doido. compravam com delícia, que não podia deixar de levar. O cara falou, você não trouxe, estão aqui brigando, Olha querem... aí. Então a gente tinha que ir por conta desses dois que já aderiram. exatamente. Mas sobrava os 8. Tá. Então a gente rodava tudo isso para entregar 50 bolinhos, era o dia todo. Eu digo que não era a rota toda cheia. Sim. Punha no carro, no isopor e vamos de porta em porta. Isso vai viralizar, isso vai estar em todo lugar, isso vai. Ali era a crença de que ia dar certo, exato, sim. acreditava no produto, estava tomando prejuízo, porque se você está sim, fazendo toda pagando essa pra rota, trabalhar. entregando para o cara Exato. consumir 2, te devolver 8, é prejuízo, mas o empreendedor precisa entender que todo negócio tem uma fase que ele vai te dar prejuízo, né? Eu costumo dizer que é o vale da morte. Arar a terra, a gente fala. Tem que Exatamente. arar a terra, que Tem a que terra acreditar, dura, pôr tem a que se preparar. semente. E aí a gente fala que a fé, né, a paciência entre a semente e o fruto. Olha aí, Até ela germinar, e você não sabe quando que ela vai dar o fruto exatamente, mas você sabe que vai dar. você acredita e Uma vai. hora você faz. aquela semente está plantada, uma hora ela vai dar frutos. Dá intrínseco E cada nela. fruto, dentro de cada fruto, tem mais centenas de sementes, Sim. que aí a coisa é exponencial. É uma potência. E aí até chegar lá, teve um momento que a gente pensou em desistir. Essa Até é nós uma demos pergunta. uma parada, falamos, nós não temos mais recurso para bancar isso é loucura, Tá. me lembro bem aí. Mas com o fala Marcos mais e a sobre Madá. isso, João. Fala mais sobre esse momento de desistir. O que foi? Quais Sim. são os elementos? Era isso, as portas não se abriam, assim, o pessoal reticente, não conhecia o produto, a gente não conseguia emplacar, e tinha que levar, tinha que ter oferta dele para dar o começo, aí deixava 10, sobrava 8, deixava 10, sobrava 8. E não, na raça nós vamos conseguir. Aí, em conversa com os sócios, falamos, vamos dar uma parada, repensar, dar um passo atrás. O Vamos... produto é ótimo. o produto é bom, mas tá talvez não validado. seja aquele momento. Por vezes acontece, às vezes Tá, a ideia é boa, mas não é o melhor momento. E isso em que ano era, João? Isso foi Nesse em exato 2000. momento vocês pensaram em parar? 2017, 2020. um pouco antes, né? É. 2018. Porque 2016 vocês não. começaram. Sei, sim. Foi em 2019 para 2020. Foi quando teve essa época de Deu uma parada. vamos parar e Isso. repensar, né? Aí a gente falou, precisa de braço para estruturar, para conseguir penetrar, não vai dar. Aí apareceu um casal, que é importante citar, o Felipe e a Renata, Bacana. que nos procuraram. Aqui a gente quer fazer uma encomenda de 50 bolinhos. Opa. Compraram, não falaram nada, levaram para a Zona Leste, na ocasião eles moravam em Tatuapé, para a região da Zona Leste, em Itaquera, não sei. Ligaram no iFood, já começou, era o primeiro iFood, o iFood já era novidade, e o Nigiri também. Eles ligaram e venderam tudo 50 peraí, bolinhos. mas eles nem disseram que queriam ser distribuidores. Não disseram, Compraram como consumidor final. Exato. Como Uau. no final. E testaram Eles eram por conta conhecidos nossos, né? Somos amigos aí, mas eles fizeram esse teste em silêncio,
para validar para eles mesmos. Porque Sim. eles olhavam o produto, apostavam, mas se a gente fizesse dessa forma? E venderam tudo. Aí eles nos procuraram e falaram, olha, pessoal, aqueles 50 unidades, a gente fez isso, não falamos nada para não gerar expectativa, era para a gente validar para nós. E vendeu, deu certo, todo mundo gostou, tal, então a gente quer ver se a gente consegue fazer uma parceria. E a gente estava aberto, falando, precisa de gente. E apareceram eles, Uau. e eles já são do ramo também de pescado, tem penetração em grandes redes. E aí nós decidimos entrar para o ramo de feiras. A retomada seria em feiras. Porque Tá. nas feiras o pessoal vai para uma feira do Tem que se automóvel, alimentar. da roupa, Sim. ele vai comer, vai conhecer. E aí a gente vai E é divulgando. takeaway, é algo que é fácil, Takeaway, prático, né? Exato. Isso, a gente montou uns carrinhos, feiras e eventos. Então, a gente foi um evento, me lembro de música, lá no estádio do Corinthians. Legal. E corria, mas é uma vida. Mas quem faz dava feira certo. sabe, né? Mas dava certo. Tinha Dava, boa sim. aceitação? Tinha, sempre Tinha, o teve. pessoal O produto, gostava. quando chega, Tinha as o food pessoal, bikes, você né? consegue explicar o que é, falar. Se a gente pudesse ficar em cada uma das lojas iniciais ali, explicando para quem entra na loja, Funciona. funciona. Então a gente faz muita degustação até hoje. É, eu vejo que essa é uma Nos estratégia de vocês. mercados. Tem sempre uma gueixa, tem sempre Isso. a food bike, vocês estão importante sempre lá com o explicar. guarda-chuva, traz toda Isso aí. essa experiência para quem Sim. está ali, que para tirar Exato. foto e já se sente Exatamente. seduzido pelo produto, né? E aí a gente Com pode certeza. explicar o que é. Aí o pessoal difunde aquilo também, e aí ele experimenta e Sim. vai formando essa clientela hoje já bem maior do que lá no início. Tá. Então queríamos parar, mas o Felipe e a Renata nos empolgaram Sem e vamos saber. pra feira. Sem sem saber, saber. eles fizeram. Exato. fizeram. Um ato deles Sim. que fez aí ele falar, não, peraí, eu preciso encontrar mais Felipes e Renatas. Exatamente. É isso. É isso aí. E aí de lá para cá, quantos Felipes e Renatas nós temos hoje espalhados? São centenas deles, são cerca de 700 pontos de venda. 700 pontos de venda. Para Sim. quem tinha uma única ideia, Sim. passou por toda a dificuldade, pensou em desistir, Exato. valeu, a recompensa ela é boa. Valeu. Sim, Com realmente certeza. é prazeroso. A gente sente Realizador, que- né? É. Gratificante. Vocês começaram lá em São Caetano, São Caetano. uma cozinha pequena. Isso. Quantos metros quadrados? Tinha 5 metros Cinco, quadrados, 2 por 3, mais uns 6 metros quadrados. 6 metros Sim, mais ou quadrados. menos. Aí a gente migrou pra Moca, né? Tá. Num restaurante na época da pandemia. Aí teve a pandemia, né? É, ainda passa. Quando E a começou pandemia? A a crescer o pandemia motor. ajudou vocês ou não? Esse é um ponto Foi a importante. época que a gente mais cresceu, você acredita? É, claro que eu acredito. Aí a gente... A ali do gastronomia lado nadou de braço aberto. do lado do Centro Tecnológico, na Avenida do Estado ali, né? Tá. Aí achamos, tava tudo meio... Um bairro que era super lotado, super vazio, né? Por conta da pandemia. Aí a gente alugou esse restaurante, né? Adaptamos ele ali para conseguir fábrica. atender a demanda para a fábrica. E ali começou uma nova etapa, né? Foi. A gente já tinha alguns pontos de Isso venda. em que ano? Isso já era 2021, 2021, começo de 2021. 2021. Bem na pandemia mesmo. Final Então, de 2021 já. 2016 é o ano de vamos colocar, Isso. vamos fazer andar. É o zero. Isso. É a Sim. fase zero. É Exato, agora, nós vamos isso aí. começar. Aí 2017 vem a dificuldade, começa a Isso. distribuir, vem a dificuldade. Exato. E aí pensa em desistir em 2017, é isso? É por aí, 18. Em né? 2018, Exato. mais ou menos, tá. Foi. Aí 2020 vem a pandemia. É. Foi 2020, né? Aí 2019, esse lance a das, das feiras feiras e e encomendas. eventos. Isso, né? porque aí vocês retomaram 2019. Isso. Feira evento. É. 2020 teve, né, que a gente falou, vai ou racha? E aí 20, aí que a gente parou. Esse ramo de feira tem também suas Isso. particularidades, que Sim. exigem uma mão de obra, monta, desmonta, monta, Exatamente. Sim, desmonta. tem que tudo ser muito rápido. Os E aí custos a são gente- altos, né? São. E aí aí pandemia. Aí pandemia. Aí a gente traçou um plano de vamos retomar as lojas de conveniência de novo, lojas orientais, vamos voltar para esse mercado agora com nova energia. E aí, começo de 2021, que Aí aconteceu o que começou eu indo contei bem, aqui Tá. da... E aí 2017 você começou produzindo quantas unidades? Era bem pouco. Dia, começou assim, dia. Por 40. 40 por dia. É, Aí vem isso 2016. sim. Aí vem 2017, a fase que você já tinha testado o produto, começou a distribuir, mas veio a dificuldade. Aí a gente já Já- tinha 150 por É, dia, por né? dia, É, 150. Já era... Pô, já já nossa, triplicou, 150. pô, por dia ainda, né? Isso dá um Sim. certo trabalho. Imagina, né? Dá. Sim. Quantidade de arroz e de Sim. de pescados para isso. Aí 2020 inicia a pandemia, daí feira 19, Isso. 2019, quantos por dia vocês acreditam que vocês já faziam? E era somente por encomenda. Encomenda A gente fazia assim, a cada 15 dias vinha um link de encomendas, E né? a gente Chegou punha até no Instagram, 400.
Mas era... Divulgava, né, para Isso. uma carteira de clientes conhecido, o pessoal Tá. encomendava, a gente produzia e entregava. Aí cerca de 300, né, 400. Mas 300 era a uma 400. produção a cada 15 dias, por Tá. exemplo. Aí Hoje- veio pandemia. Pandemia. Aí na pandemia, vocês foram para quantas unidades Aí- dia de Aí o produção? jogo começou a virar. Aí o jogo começou. É. Porque Exato. naquele momento todo mundo em casa, recluso, Sim. Sim. os aplicativos de gastronomia dando cupom e ticket para todo mundo, eu me lembro disso, Exato. e promovendo, né, todas essas cozinhas, porque eles também Exatamente. quebrariam se os restaurantes quebrassem. Sim. Sim. Então ficou ainda mais acessível, não é? Sim. E houve o incentivo, e quem estava em casa estava incentivado porque estava no tédio, não é? É, E aí, foi. pô, vamos buscar uma experiência diferente, vamos para uma gastronomia, porque esse tal de onigiri, vamos comprar, né? E aí, assim, uma vez que come, esquece, você vai comer sempre, né? A pergunta é onde eu tenho um próximo de casa, né? Sim. Como é o meu caso. Sim. É esse umami que fica mesmo, vem lá Exato. daqui a pouco. É. E Dá é isso que vontade motivou, de- voltando um pouquinho, por que começou o onigiri? Porque eu queria comer o onigiri. É, então, Aquela sim, memória aquela afetiva que você memória citou, né? afetiva. E não achava. Não tinha. Tá, então vamos fazer. Não. Me lembrando isso. Tá. E aí, então, qual a quantidade nessa época da pandemia? Aí a Aí gente a gente partiu dos começou- 300 por dia e foi crescendo, crescendo, e aí não parou mais. E até hoje, só dia a dia ampliando. Tá. Né? Então Exatamente. saímos lá Parou mais. de 40, em 2 anos chegamos em 400 por dia. Isso. E hoje, qual é a produção diária de vocês? Hoje, em média, é mais de 6 mil bolinhos, Uau. cerca de 7. Uau! Tem Pra dias quem- com mais de 7 mil unidades por Sim. dia. Valeu a pena? Valeu. Valeu. Eu imagino que os problemas devem ter aumentado assim Com num certeza, nível com exponencial. Da mesma forma que a quantidade de produção. É Sim. isso aí. Né? E tem Sim. que organizar isso com esse Proporcional, short né? life curto de vocês. Exato. Curto não, porque Desafiador, comparado aos produtos ainda mais populares da Sim. culinária do takeaway, o short life de 4 dias está excelente. É isso Sim. mesmo. Né? E o que é mais interessante aí, rendo homenagens aqui a vocês, é que vocês não se seduzem por colocar conservantes e falar, deixa ele aí por 30, 40 dias. Não, vamos manter a essência, a qualidade, a experiência do cliente Sim. e nós vamos resolver isso em 4 dias. Quero colocar hoje, o cara comeu. Eu já peguei lá na unidade que eu compro e tava lá, tinha sido produzido no dia. Sim. Sim. Isso aí. Entende? Assim, super Gente, fresco. É, a o gente- lance da experiência do consumidor. É. E Não é de esforço, de baratear, seja a embalagem, sejam os insumos, os ingredientes, para que Ah. você tenha uma maior margem de ganho Não. e pecar na qualidade. Então a gente Sim. não abre mão. Exatamente. A margem, apesar dos números Sim. serem altos, a margem é bem pequena por Sim. todo o lance tributário hoje, porque aí você vai crescendo. Uma surpresa até para nós, porque quanto mais você cresce, mais imposto você paga no Brasil. Eu acho que deveria devia ser o ser contrário, ao porque você gera contrário. mais emprego. para ter mais incentivo, para gerar mais empregos e tudo mais. Exatamente. Sim. Não, realmente é uma história assim encantadora e não é fácil, né? Sim. Então, esse momento do desistir e não desistir exigiu de vocês muita resiliência e valeu a Com pena. certeza. E hoje você tem mais de 700 pontos de distribuição e esses pontos já incluem os supermercados? Alguns Ainda dos não, são supermercados? poucos supermercados, a Tá. grande maioria está agora Sim. entrando para modalidade congelada. Tá. Mas já temos Exato. mais dezenas deles, né? Sim. São redes de mercado que tem 30 lojas, Uau. 40. É. É. Alguns players maiores, né? É, e falando em player, vocês são os maiores players do mercado de De onigiris, sim, com né? certeza. Você tem, Para essa vocês, escala, né? Em vocês grande consideram, escala, acho vocês que sim. consideram que existe concorrente para vocês hoje? Cara, A gente costuma dizer que o concorrente é aquele que, tá legal. que vende primeiro que nós, seja o que for. Tá. Então, não necessariamente ele está vendendo onigiri. Ele pode Sim. estar vendendo um lanche natural, ele pode estar vendendo a coxinha, o paniquete. Tá, Então, você tem exato. que seduzir para que o cliente se atraia e compre o seu produto. Sim. Mas, em termos de onigiri, falando assim, a gente... Até porque a gente não entende como concorrente ninguém. A gente entende como amigos, parceiros. Sim, isso Se é um muito bom. concorrente no mesmo ramo, ele faz você melhorar sempre. Você está atento à tendência, às novidades que ele traz, a sabores. Então, isso é muito animador. Tá. Então, eu acho que tem espaço para todos, né? Mas, em grande escala, acho que a gente optou em trabalhar por uma linha industrial, num produto focado. Muitos desses parceiros, amigos que trabalham com a culinária oriental, tem uma gama até mais variada, com obentôs, Tá. sushis, né, temakis, Sim. que nós optamos em não fazer por não dar
conta mesmo, porque o foco era o onigiri. Vamos Exato. implantar, emplacar esse Emplacar mercado esse abrir produto. e eu acho que a gente deixa um espaço para que todo mundo ofereça. E a alegria que quando surge um novo... ontem mesmo a gente soube de mais um que fazia bentô, passou a fazer onigiri também. Sim. Alguns clientes começam a fazer também o Vocês produto. estão inspirando. E a gente Exato, acha isso, a é, gente se, é. A se gente satisfaz observa com que- ter sido a ponte aí dessa tradição oriental e popularizar que eu acho que não falta mercado. Aqui Você já fala, falou isso para mim. falta. Então Com vocês, certeza. e aí você trouxe aqui um outro elemento interessante que é o foco. Exato. E aí a partir do momento que vocês focaram, se desenvolveram, criaram uma indústria para esse produto, vocês começaram a olhar para outros produtos. É isso. Aí o Sim. natural, dentro da possibilidade produtiva e a necessidade do cliente, a demanda surge, né? Sim. E aí foi o congelado que é a vanguarda agora. Tá. E além dos onigiris, nós temos também, a partir de agora, o hot roll em primeira mão. Em primeira Uau, mão. olha aí, ó, Olha, para deixamos você, pra- empreendedor que acompanha aqui o Zero a Franquia, ó, recebendo informação de primeira mão aqui do João Exatamente. e do Juan. Que legal, Exato. hot roll. Nossa, Congelado, nós adoramos em hot breve roll lá em aí casa. Praticamente na semana que vem Nos vamos mercados. lançar para os supermercados. Uau, Isso super aí. validado. E a ideia é Sim. que ter o mesmo volume que o onigiri. Com certeza. Exato. Uau. Ou aí o céu é o Produto que limite, já né? é Ele Céu é o conhecido, limite. né? Vocês Ultra são ousados, congelado, né? Eu acho que ultra ousadia é um tempero de vocês. É um ingrediente aí desse Com negócio, certeza. é ousadia. Tem sim, Importante. um pouco, tem sim, essa... Agora vamos falar sobre uma experiência que eu tive com vocês muito deliciosa. Um outro onigiri. Vamos falar um pouco Legal. sobre esse outro produto que assim me encantou. E assim, o meu filho toda hora, né, legal aqui, ó, vocês vamos fazer um parênteses. Vocês renderam várias homenagens. Aqui vamos render homenagem também ao meu filho Henrique, que Com certeza. a nossa parceria nasce porque o Henrique Sim. é amigo do Juan, sempre foi amigo do Juan e nos conectou, né? Sem Falou, dúvida. pai, eles Sem estão dúvida. num negócio muito louco, entende? E assim, vai ser sucesso, Sim. né? Verdade. E você precisa olhar para isso porque assim, eles serão uma franquia e vai ser uma franquia de sucesso, porque o João é muito visionário. E aí ele começou nessa de nos conectar, né? Sim. E É eu fui isso mesmo. acompanhando ali a trajetória de vocês, e vocês foram crescendo e crescendo e crescendo, Sim. até que inevitavelmente nossos caminhos se cruzaram de uma forma mais intencional para isso, Sim. né? E nós vamos Trabalho. falar um pouco mais disso para frente. Mas aí agradecer aqui o Henrique por esse link. Com certeza. Né? Muito bem lembrado. Henrique. Obrigado, um beijão Henrique, um pra beijo. você, que inclusive Mora no coração. acordou sabe conosco disso. à madrugada para fazer entrega. Ah, Realmente. fazer então. leitura em alguns Já períodos. trabalhou com a gente em diversas áreas, tanto no Missões, marketing, na exato, de logística. criação, os primeiros posts. É muito participante dessa história dessa também, história, né? Nossa, legal. com certeza. Tem a mesma faixa etária do Juan, eles Sim, são sim. amigos, né, de infância. E muito bem lembrado. Muito Tinha bem no final aí para fazer agradecer a família toda, mas Muito ele legal. é responsável também onde a gente chegou. Com certeza. Tem, com certeza as Fica mãos aí. dele também. Fica aí o reconhecimento do Henrique, muito legal. Ele vai ficar muito feliz. E o Lázaro, que é o meu filho mais novo, de 10 anos, e a Michele, foram viver essa experiência comigo desse outro produto que eu não quero falar o nome, quero que vocês falem. Não é? E fica o Lázaro, papai, quando que nós vamos comer de novo? Quando que nós vamos de novo? Então vamos falar sobre esse outro produto que aí já é a parte da inovação. Vocês Exato. tinham uma ideia, passaram por dificuldades, testaram, pesquisaram, buscaram parcerias, foram Sim. resilientes, encontraram a rota, corrigiram tudo isso, pagaram o preço que tinha que pagar para Exato. conseguir uma boa distribuição. Tem um produto validado, já tem ótima fonte de distribuição, aí vem para o empreendedor. Ele pode se manter no mesmo patamar ou ele pode buscar inovação. Exato. E aí esse é o momento de vocês. Vocês estão agora na fase da inovação. Olha que legal essa trajetória, né? Eu não sei se vocês já tinham... Perguntei aqui. Sim. Vou falar- A inovação. A gente sempre namorou, né, uma loja de varejo, algo nesse sentido, mas o onigiri, em específico, ele tem muito essa característica de um produto takeaway, né, que justamente nasce ali na Combini, na loja de conveniência, e também caberia para uma loja de varejo, mas a gente entrou no impasse, porque assim, se a gente abre uma loja de varejo com esse produto, será como que nossos clientes ficam? Pô, você Sim. está concorrendo comigo, como Sim. que é? E aí a gente ficava um pouco receoso e ficou por isso. Aí pesquisando, né, sempre procurando, o meu pai olhou lá, falou, nossa, olha isso aqui, vimos na internet, Okinawa Onigiri.
Eu já tinha ouvido falar, né, que algum emoji, alguma coisa que era um arroz com um pedacinho de carne, assim, e um omelete. Mas a gente nunca se abriu para aquele Sim. produto, né? E aí a gente observando até uma rede de sucesso lá perto da Rússia, leste Na asiático, Tailândia. Tailândia. Tailândia, isso. Vimos que eles começaram a lançar, né, Sim, uma primeira loja, Lá depois na a Tailândia, porque no segunda. Brasil não Exato. tem. Não Não, tinha, não na tem. realidade, até Não vocês tinha, trazerem. exatamente. Exato. E aí a gente falou, poxa, é legal isso aqui, né? Quem sabe? E aí a gente foi observando que, fomos pesquisar mais a fundo e fomos entender que era um onigiri de Okinawa. Okinawa, para quem não sabe, é uma província do Japão, é uma ilha, né? E eles são um pouco diferentões, assim, né? Tá. Tem muita praia lá, eles são até mais É um japonês moreninhos. mais moreno. É, Eles até É. falam que é meio que o brasileiro, japonês com brasileiro ali, porque tem Ah, havaiano, tá. né? havaiano, né? Surfa. É, por Exato. aí. Legal, legal. Então eles são Tem diferentões. o Ikigai, que é uma razão de vida, que dá uma Sim. longevidade para a turma daquela região. Então tem bastante Exato. peculiaridades dos Sim. okinawanos, né? Exato. Que- E aí a gente fomos procurar mais a fundo a história desse produto, desse novo produto que estava nascendo, né, com a gente. E foi muito legal porque isso já vem de uma fusão de culturas também, né? Chegou lá os americanos, na época até da guerra, com os okinawanos, eles pegaram o spam, que é uma carne enlatada, que os Tá. soldados americanos consumiam lá na guerra, uniram ao arroz japonês, ao ganori e o tamagoyaki, que é o omelete japonês. Uau. E nasceu isso lá no Japão. E aí a gente foi observar que se chama onigiri. É o Olha onigiri aí. de Okinawa. Uma Ele é outra versão. diferente. Ele é uma Exato. versão Outra diferente. Que versão. bacana. E o Exatamente. produto é delicioso, nós vamos falar Muito sobre bom. isso. Agora, João, você contou para mim, quando vocês trouxeram essa novidade, né? Pô, eu tenho a honra de ser o conselheiro de vocês, né? Oh, Da empresa. Isso é muito sim, legal. nós que temos a honra de ter É. como conselheiro. Eu fico feliz. E aí, quando vocês trouxeram, você me contou uma história muito legal sobre o nome, né? O spam. Você poderia falar só um pouquinho, porque eu acho que é interessante, porque é uma palavra que nos cerca todos os dias, né? Pois Sim. ele na internet, né, nos e-mails, a caixa de spam é aquela caixa que fica lá, uma Entra- Você não lixeira, quer. tá de tudo. Você não É aguenta muito, mais. virou que nem tiririca no gramado, né, que brota para todo lado. E é justamente vem daí, porque na época da Segunda Guerra, o spam, por ser uma carne enlatada, né, ela fica conservada sem refrigeração, Tá. tal, em um período crítico, pós-guerra, ali naquele período. Exatamente. Tanto alimentava os soldados quanto o povo daquela região, que é uma proteína Sim. rica em proteína, né? E alimentava a turma. Então tem esse apelo é o que salvou Tá. o pessoal Porque ali estava que em todo remanescente. lugar. E aí, toda esquina que ia, todo lugar, Era o o que spam. tem para comer? É o spam, é o spam, é o spam. Então, ficou essa marca de algo que, nossa, é Então, para todo lado, aí os brota. magos da tecnologia pegaram isso e falou, bom, então tudo que se assemelha a isso na caixa de e-mail é spam. Ficou spam, É exatamente. isso. Que legal, E o né? spam é a Muito marca bacana. de um frigorífico, é a marca de uma enlatada, assim como outros produtos, né? É. Como o Bombril, a palha de aço, Tá. o Danone, o iogurte, né? O spam virou sinônimo de carne enlatada. Hoje Tá. no Brasil nós temos frigoríficos que produzem essa carne também, Bacana. de diferentes cortes, ou bovina, suína, até de aves, né? E fica em conserva enlatada. E é uma latinha, você deve ter visto peculiar, né? O Sim, pessoal sim. conhece que Isso. abre Sim, ela com... eu já consumi assim Não é? no passado. né? E muitos de Sim. nós, né, tem essa lembrança também da Uma infância. lembrança. Anos 90. Hoje É não- isso, não- é isso. Consumia. Né? Exatamente, não é tão difundido no momento, mas já está voltando junto com esse Sim. produto e alguns outros. O musubi, que é como se fosse um nigiri, né, uma porção de arroz com uma fatia dessa carne enlatada sobre ela, Tá. que ela tem, é muito rica de sabor, né? Então ela acaba condimentando e com arroz japonês dá uma fusão Legal, bem legal. interessante. Você tá falando e eu fico imaginando na cabeça do público que não conseguiu visualizar isso ainda. Sim. E eu fiz a pergunta como uma provocação para vocês falarem mesmo, e eu fiz um negócio aqui, uma surpresinha para vocês que eu quero colocar na tela, para que Certo. vocês possam visualizar. Legal. Vamos lá. Quem Vamos vem colocar, por aí? vamos É, colocar na Será tela que não? vem? Então vamos lá. Confio em vamos lá. você. Não. É. É o vídeo. Então vamos lá. Olha aí.
Ó, essa é a identidade visual mais bonita do momento. E olha que legal. O que eu trouxe aqui, ó, para o telespectador que está nos ouvindo, que está vendo aqui o onigiri, e o João comentou num dado momento, ó, tem até uns números certinhos para você abrir. Então aqui é o número 1, é o que você vai puxar primeiro. Depois tem o 2 e o 3. Esse vídeo mostra bastante, por isso eu coloquei aqui para vocês verem, mas eu quero chamar a atenção para quem vai ouvir, é que preste atenção na crocância dessa alga, né? Então vamos colocar aqui, ó, vamos deixar rolar. Ele tem som aqui, então não se assustem. Opa, ele foi direto por aí. Ai, cara. Peraí. São os desafios da tecnologia, porque ele tá sem o som aqui. Ah, ali, ó. Você clica ali. Acho que ali. No áudiozinho. Ah, aqui, Isso. ó. Bacana, vamos de novo. Olha isso. Esse é o barulhinho do sucesso? É isso. Esse é o barulhinho do sucesso. É a crocância. É o que muda Esse é tudo. o onigiri. É o som do sabor, costuma É o dizer. som do sabor. Vamos colocar de novo? Porque quem não prestou atenção precisa voltar. Ó. O 2, o 3 e tchan, 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 tchan. Uau! Crocante. Deu água na boca para quem tá em casa, né? A minha sorte, a nossa sorte aqui é que nós temos onigiri à mesa. Que legal. Então vamos lá, vamos colocar aqui o segundo. Então, o que eu trouxe aqui é outra experiência que vocês oferecem, não é? Que é o onigiri de Okinawa, Exatamente. que é diferente do onigiri que tá aqui na Tradicional. mão, certo? Então vamos ver como que é esse sucesso aqui que eu experimentei. Roda. Isso tem que ser onde? Esse é o spam. Exato. O ovo, o salmão, o pepino, uma maionese. É isso aí. Especial. Olha aí. Dá água na boca. Rapaz, dá água na boca. E olha o tamanho dele, né, cara? Super farto. Eu vou colocar novamente aqui, ó. Vamos lá, de novo. Opa! Ele levou pro Instagram e tira o som aqui. Olha. Esse é de salmão. Exato. Eu comi o salmão e comi o outro específico só de spam. Os dois são fantásticos. Olha o volume disso. Eita, nós! Aí, já sabemos que nós vamos almoçar hoje. Que legal, muito bem. Podemos voltar para a tela. Então, qual que é o posicionamento desse onigiri de Okinawa hoje? Dentro dos planos aí da empresa. A gente nasceu um primeiro embrião na Liberdade, né? No qual faço até referência a Aira, uma amiga nossa que ela tem uma loja na Avenida da Liberdade, na qual, como que chama? Bichinhos de pelúcia, Bichinhos de né? pelúcia, sabe tá. aquelas máquinas? Sim. E aí ela tava com espaço vago, falou, cara, admira a marca de vocês, já faz sucesso, o que vocês acham de colocar algo aqui na minha loja pra gente fazer uma collab e também atrair mais público, né? E aí a gente já namorando o Okinawa, falou, por que não, né? Sim. E aí fizemos um box lá já tinha tudo a ver, né? Liberdade e tudo mais. O produto comunica. Meio tímido, mas vamos ver no que dá, né? Acionando é que a gente vê o que acontece. E aí a gente fez a divulgação, começou a bombar, o pessoal começou a ir, Uau, eu quero Instagram, sucesso. o poder da rede social, né? Foi sucesso. E aí, mais recentemente, a gente já viu que pelo volume de pessoas ali o espaço já não comportava. Aí a gente tá preparando, logo menos aí já vamos reabrir num novo espaço, né? Maior, exato. Um delivery e tal, uma loja que comporta aí o sucesso que o público nos Exato. trouxe aí nesse primeiro embrião, né? Sim. Porque o que é interessante é que com todo esse sucesso e toda essa produção, até então vocês nunca tiveram loja física. Sim. Vocês só produzem e Exato. vocês distribuem isso para esses mais de 700 pontos que tem em São Paulo. Sim. Aí vocês, com a inovação porque eu entendo que esse é o ponto de expansão. Sem dúvida. Com não certeza. é? Podemos alcançar mais 1.400 pontos comerciais com o onigiri, ok, sem problema nenhum, podemos chegar nesse número, mas podemos também fazer essa expansão através do investimento de terceiros, capital de terceiros. Sem dúvida.
E aí nasce a ideia desse quiosque para vender o onigiri de Okinawa Exato, por todo o Sim, Brasil. por nos todo o Brasil para shoppings. concorrer com o McDonald's. Exatamente. Vamos concorrer com o McDonald's, é isso. McDonald's, olha, fique esperto. Se prepara que tá vindo aí, ó. Cuide. Pois é, o McDonald's nesse momento tá preocupado em fazer sanduíche para o pessoal que tá tomando lá a caneta e o Zempic lá, ó, né, uma coisa... que ele tá O fechando... Monjaro. O Monjar, tá diminuindo o apetite, Sim. eles estão reduzindo o tamanho. Olha aí. Né? Então agora eu espero que eles continuem olhando para isso e não para o que nós estamos fazendo. É isso aí. Vai nos dar mais tempo de atividade. É isso aí, é bem Tá. arrojado. Eu acho que isso Sabe. é super franqueado, viu? A gente quer validar ao longo desse ano, né? Esse case inicial para que tenha os números bem Solidificados. solidificados e aí colocar à disposição dos amigos que queiram levar Sim. o sabor da ilha aí por todo isso. o Brasil, né? E a pergunta é, já está chegando pessoas com interesse em franquear? Em Já. franquear não, em comprar uma franquia? Com Já certeza. tem sim. E Já muito, temos né? O pessoal do Nordeste também. Nordeste? Que Recife, curioso, Nordeste. Norte, exatamente. Sim. É. O litoral combina muito com o litoral também, Também. porque é uma refeição leve, né? Sim. Refrescante. E por todo o Brasil, vem de Todo o todos os Brasil. lugares. Aliás, Ah. é isso que motiva a gente não parar, a gente seguir inovando, né? Tem hora que a gente fala, puxa, dá trabalho, né? Mas Mas vale a pena. vale a pena. Vale a pena, isso é muito legal. É isso aí. E a gente costuma dizer que se faz o que gosta, você está sempre de férias. Você não está trabalhando, é isso É. aí. Eu tenho esse lema também, e eu faço o que gosto, Olha aí. né? Isso aí, A gente sente. paga o preço, não é? Sim. Mas também a recompensa é muito grande, é muito maior, porque Pepitas cósmicas aí de É. prazer, né? Que vale muito a pena, é isso. Com né? certeza. tem muita gente que tem problema, né, no empreender, porque quando você está empreendendo, abriu o olho, você já está trabalhando, deitou na cama, você está trabalhando e ainda vai sonhar, Isso não aí. é? E porque é difícil mesmo. Tudo na vida é difícil, obrigado, Sim. mas traz a sua recompensa, né? E quando você consegue enxergar isso com um outro olhar, com o propósito, a palavra que você utilizou aqui, fica mais leve. Porque os problemas sempre vão existir, com você aceitando ele ou não. O que vai mudar é a maneira de você encarar e você de corrigir a rota, como nós falamos aqui, utilizando toda aquela bagagem de comportamento mentalidade para chegar no resultado, né? Exato. Então, isso é fundamental dentro do negócio. Então, esse ano, para a Onigiri, é o ano da validação do seu modelo de negócio para a franquia. Perfeito. Exato. E já foi feito um primeiro estudo para entender se isso é viável, da forma que está, Sem da forma que dúvida. foi feito na própria Liberdade. Sem dúvida. certeza. As expectativas são as melhores. A gente já Ah. tem até um número, não sei se posso dizer, Pode, uma cifra aí claro. estimada entre 120 a 150 mil reais. Tá. O custo para montar uma loja, né, com um retorno super rápido, super Tá. viável. Porque o interessante é que nós queremos que todos ganhem com isso. A ideia é, volto Essa é a dizer, cadeia. quando a ideia é Exato. boa, é que É um todo mundo... ganha-ganha, né? Essa é a cadeia. Então, super acessível, uma novidade tremenda, ainda também saborosa, né? Sim. Prática, não deixa de ser, também dentro Sim. dos princípios aí do nigiri que já se validou. A gente sente muito orgulho em ter difundido esse produto, porque no primeiro falava, você é louco, o que é isso? Esse bolinho de arroz escuro não apetece nada. E hoje a gente vê centenas de restaurantes produzindo onigiri, inúmeros empreendedores menores fazendo seu onigiri, Sim. comercializando. E a gente Sim. fica muito feliz. Fica realmente uma satisfação que não tem preço. Verdade. Bacana. Ver o produto daqui a pouco fazendo parte. Se a gente pensar que uma esfirra está em toda estufa de qualquer esquina, e é um produto árabe. Em algum Exato. momento alguém difundiu, né? Então, a gente tem certeza que em muito breve os onigiris estarão em todas as cantinas, Sim. cafeterias e pontos de alimento. E você Todo trouxe um país. outro ponto importante aqui, que é do orgulho pelo produto. E isso é muito bacana, porque em uma das nossas conversas, o que me deixou muito contente quando nós fomos falar sobre a possibilidade de franquear o negócio, é que vocês trouxeram o interesse de franquear, não porque quer ganhar mais dinheiro, não porque simplesmente quer escalar, mas porque quer levar essa oportunidade que vocês tiveram, Sem dúvida. Sim. né? Essa realização que vocês tiveram para mais famílias. E ali eu dei um nome para isso, né? Eu falei, olha, esse é o princípio da distribuição de riqueza, Sim. né? Isso aí. Porque vocês poderiam ter todo esse recurso só para vocês,
Mas não, vamos abençoar outras famílias, vamos dar a oportunidade do onigiri atingir mais pessoas Sim. através de um terceiro, né? Sim. Assumindo o risco junto conosco, confiando na marca e ganhando dinheiro. Isso é legal. Né? Então, esse orgulho é Sim. muito legal porque faz com que a expansão de vocês seja uma expansão estruturada. E não aquela coisa, eu quero expandir porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero taxa de franquia, né? Eu quero royalty. Não. Eu tenho orgulho do produto e eu quero vê-lo pelo Brasil como um todo, e que sai no exterior, né? Já voltar, imagina chegar no Japão, vender onigiri no próprio Japão. Aí, Eu já pensei nisso. Já pensou nisso? quem sabe, Eu tô né? falando que vocês são ousados. Aí eu usaria demais. Brasileiro vendendo onigiri no Japão. Olha, isso é algo assim que realmente é diferente. Se você colocar como target, eu vou dizer que eu acredito Né? que vocês Ó, vão fazer. E nós vamos estar fazendo uma viagem no final do mês para o Japão, com toda a família, para poder andar pelos lugares onde eu conheci a ideia e tudo mais, buscar também novas inspirações. E olha, já desde a época do Empretec, viu? Uma vez um empreendedor que abre o radar para chance de negócio, se eu ver um pontinho lá que cabe Ele tá lá. um onigiri de Okinawa, alguma coisa Por que assim. não? Por que não, né? Muito E traremos legal. novidades, viu? Que Agora, bacana, eu vou certeza. esperar Uma ansioso por viagem isso. boa. Quero acompanhar. Muito emotiva, né? E falando em franquia, qual é o perfil desse franqueado que vocês já começaram a desenhar? Quem é o empreendedor, essa pessoa física que Sim. tem o perfil para entrar no negócio de vocês? Porque eu sei que Sim. muito do que vocês colocaram em algumas das nossas reuniões não queremos problema. Queremos pessoas que de fato joguem o jogo, Exato. não é? Sim. Tenham a energia e tal, mas eu quero saber o que vocês mapearam como as principais características desse franqueado. Quem é? Porque quem está nos assistindo, certamente já gostou do produto, Sim, Sim. já gostou da história, sim, já entendeu que é algo que vai escalar, é exponencial, sim. né? E Sim. quer ali proteger o seu patrimônio, mas de uma maneira com um risco um pouco maior. A gente sabe que empreender é arriscado. Sim, Costumo sim. dizer que franquia não é investimento, não é? Nós precisamos entender que colocar o dinheiro no CDB tem um fundo garantidor. Quando você fala, eu vou para o negócio, Sim. depende muito da sua energia, o modelo de negócio está validado, já deu certo, tem pessoas ganhando dinheiro, agora depende da minha energia em pegar isso e fazer Exato. acontecer no meu lugar, com todo o cuidado na minha região, né? Sim. Então, Sim. quem é esse cara? Quem é essa persona? Aos meus olhos, assim, eu acho que é uma pessoa que se identifica com a proposta do produto Sim. e que esteja disposta a doar ali do seu tempo, da tua disposição, para realmente ter um negócio de sucesso. Precisa estar dedicado ao negócio. Ele pode Exato. fazer outros negócios e esse. Ele até pode, se ele tiver pessoas ali de confiança, que ele consiga terceirizar ali no dia a dia, monitorar. Uma Porque gerência. toda franquia a gente sabe que tem que ter um padrão de qualidade, né? Exato. Isso é o ponto de partida, né? É o que vocês não abrem mão. Exato. E aí entender também que do nosso lado vai ser um trabalho em conjunto. Sim. Não vai ser uma coisa que, vamos largar lá, terceiriza e nunca mais aparece. Não é essa a proposta. A proposta é a gente fazer 50-50, né? 50 o franqueador, então a gente vai do insumo, suporte de marketing, tudo que ele precisar, a gente vai estar lá. E também tem a parte dele que é até, né, Executar, né? prazerosa executar É. também. Eu acrescento que pessoas que reconhecem a responsabilidade, ela está ligada a valor. Sim. Então você tem que valorizar aquilo que vai ser feito, o trabalho, né? Isso com tudo que pertinente ao que a responsabilidade traz, né? E especificamente trabalhar com alimentação, eu acho que tem o verbo servir em primeira mão. Então ele sentir prazer em servir, em oferecer um alimento, sobretudo para crianças que são né, apoiadoras do produto aí. Então, quando você vê o sorriso de uma criança mordendo algo que não tem gordura saturada, não tem Sim. glúten, é saboroso. E na praia a gente tem um trabalho no litoral, agora em carrinhos igual o carrinho de sorvete. E a mãe, quando puxa a vida, nada contra o pastel que eu adoro, mas todo dia o pastel, pastel, pastel. Ou o milho, faltou uma opção. E a gente leva os onigiris. Se não chegou ainda na sua praia, está chegando em todo o litoral brasileiro. Com uma coisa saudável. A pessoa, ela comeu um onigiri, a criança pode brincar na onda o dia todo. Então, esse prazer em servir, em oferecer um alimento, um algo a mais, eu acho que ele vai carregado com o maior tempero, que é o amor, novamente falando, né? E toda a nutrição que o onigiri carrega também. Então, se a pessoa for imbuída desse princípio de servir,
ela aprende a matemática, às vezes Sim. pagando um preço Exato. mais alto ou menor, mas tem lá a contabilidade, a maneira de fazer. Sim. Hoje tem o advento de máquinas e tudo que pode ser aplicado, né, no dia a dia. Mas essa alma de prazer em servir, eu acho que é fundamental É o no nosso franqueado. principal Eu para acho, que o realmente. franqueado possa É. ser admitido dentro do negócio. Eu acho. Achei lindo É isso. isso aí. Legal. E olha, vocês não sabem a alegria que vocês estão me dando. Eu vim mapeando a nossa conversa para entender de fato, porque qual que é o meu objetivo? Entender quais são os pontos que vocês utilizaram, quais foram os comportamentos, né, as características, para que vocês tivessem o sucesso que tem hoje. Né? Pô, 6.000 bolinhos dia. Isso é hoje, eu não sei amanhã quantos que vocês vão estar fazendo, porque a cada conversa aumenta mais. 700 pontos de distribuição. Preparando o negócio com muito pé no chão para poder franquear com responsabilidade, né? Sim. E aí eu vim mapeando, eu queria fazer um resumo agora só desse mapa, para ver, olha Legal. só, um papo descontraído, talvez vocês nem Nem tivessem imaginava, visualizado assim, né? dessa forma. Pois Né? é. Então, Realmente. para o empreendedor que está nos acompanhando, olha só, esses dois gênios que estão aqui comigo, que de uma memória gastronômica, da gastronomia, eles trouxeram isso para a mesa, pagaram o preço, hoje tem um negócio de sucesso. E só que isso não veio de graça. Tudo na vida demanda tempo, demanda mentalidade, não é? Mas a recompensa, que é o que nós temos que estar de olho, o foco, é o que vale a pena, é o que faz tudo valer a pena. E eles seguiram 5 princípios aqui fantásticos, que eu quero ler para vocês, 5 não, 20, que fala o seguinte, olha, família, vocês precisaram do apoio da família, então, olha aí, ó, olha aí que bonito, que a câmera pega, é uma imagem linda, pai e filho certeza. trabalhando juntos. Só gratidão. E eu admiro demais, vou fazendo uma pausa aqui, Rua, você, porque você é muito jovem e você está ao lado do seu pai, olha, começa a falar, tô arrepiado, desde cedo, Sim. não é? Sempre acreditando e dando o apoio que ele precisava para continuar. E quem olha vocês dois devem pensar assim, não, aquele é o playboy que só encostou no papai. E eu sei que Contrário. você é um cara que se faltar uma das cozinheiras, você vai pegar o caldeirão, vai pegar o arroz e vai fazer o onigiri na mão. Isso. E Isso não é deixa legal. parar. Né? Então, eu Legal. quando visito a Muito fábrica, o escritório, nossos papos, você está no financeiro, você está no marketing, você está na cozinha, você está na distribuição, você está acompanhando os cupons que chegam de entrega, que foram, se essas entregas aconteceram, se não aconteceram, ou seja, Sim. você é um jovem executivo de mão cheia. Né? E você vai ter que tomar o cuidado, Exatamente. porque assim, ó, eu sei que muita gente vai chegar e falar, eu quero comprar o nigiri, como a gente já ouve as conversas, mas vai chegar um momento que assim, eu quero comprar o Juan. Foi, Eu já quero teve. levar o Juan. Já teve, mano. um Então parceiro você- nosso, um importador chinês aí. ele né, quer do levar o relevante, Juan. né, do mercado. Ele falou, não quero nada do Onigiri, quero levar o Eu Juan. quero só Ele o falou Juan. isso aí, você acredita? Que é um dos Falou seus mesmo. maiores ativos aí É. dentro desse negócio, né? Então, esse parênteses é importante, porque falamos de família, né? Legal, Então, você. como o apoio da família é importante, principalmente para o empreendedor, que é um cara solitário, tá? E está sempre tomando porrada. E é tão difícil isso, que muitas vezes ele está colocando dinheiro, esse dinheiro não retorna, e quando ele chega dentro de casa, ele apanha porque isso não deu certo, da forma que ele pensava, não é? E aí, quando você tem a família que te apoia e fala, não, mas vai dar certo. No próximo investimento, vai dar, só não para. Eu acredito em você, você é o meu porto seguro, eu ouço isso, eu ouvi isso, né? Você é o nosso porto seguro, continue, não pare. Você entende? Isso é Isso te dá gás para dizer, estou fazendo a coisa certa e tem a pessoa certa ao meu lado. E aí, quando a família se une, é essa potência, né? Isso é maravilhoso. Então, falamos de família, aí falamos sobre a gestão da emoção para lidar com a família e com os negócios, fundamental para esse negócio. Falamos sobre a paixão que vocês têm, não é? O João colocou muito aqui a paixão sobre esse negócio, a pesquisa para poder lançar um produto, utilizar bem as oportunidades, não é? Porque vocês viram as oportunidades e foram adiante. Ó, eu vou te levar... Aqui os entraves, muitos entraves que vocês driblaram, não é? A validação. Aí vocês, eu vou tirar meu óculos, isso aqui é de longe, olha só que loucura. Os recursos que vocês tiveram que buscar, parcerias, mentalidade. Vocês falaram muito sobre mentalidade, sobre acreditar, ter a crença de que, meu, vai dar certo, e aí eu corrijo a rota no meio do caminho, eu vou corrigir, mas chego lá, né? E você falou sobre o ímpeto, e você tem que ter sabedoria para lidar com esse ímpeto, não é? Então, assim, sabedoria fundamental, equilíbrio, não é? E aí dentro do equilíbrio eu anotei aqui também princípios, porque você utilizou o equilíbrio para falar sobre os princípios, como você equilibrar e não abrir mão disso,
não é? Sim. O posicionamento, porque vocês não admitiam colocar um produto na rua só por colocar para faturar. Não, vocês queriam prezar pela experiência e se posicionar. Ou seja, a Exato. onigiri não é a mais barata, mas é para você a melhor experiência. Isso. E nós entendemos que existe um público que quer o produto Sim. barato e existe um público que quer o produto que vai trazer a melhor experiência, né? Perfeito. Então isso é muito legal. Posicionamento. Aí vocês, então com isso, vocês falaram sobre experiência. O Juan trouxe muito bem propósito, né? E aí você já pegou o propósito dele e falou, não, e o foco em cima de um único produto para que ele desse certo, não é? O orgulho sobre esse produto que leva vocês para inovação, para expandir o negócio, o servir. E aí nós fechamos aqui com esse servir, não é? Então, olha aqui, qual é a receita do sucesso? Muita gente pergunta, fala, escuta, qual que é a receita do sucesso? Como que eu faço para dar certo? Existem muitos elementos, Ingredientes. na ingredientes, receita, né? mas É. se você tiver pelo menos esses 20 aqui, ou boa parte deles, Isso aí. você alcança o sucesso, não Sim, é? sem dúvida. Então, a Com Onigiri hoje alcançou o sucesso dela não por acaso, não porque deu sorte, um influencer pegou o seu produto, postou na rede social e a partir dali bombou. Não, porque vocês tiveram princípios, comportamentos de pessoas que têm sucesso na vida. Então, Sim. quando você fala, levar o Onigiri para o Japão, eu não duvido. Porque com todos esses ingredientes e elementos, eu não tenho dúvida que se vocês colocarem como target, vocês vão chegar. Né? E aí vou fazer até uma provocação para vocês aqui, ó, canal aberto. Né? E assim, é possível que alguém que ouça fale, não, se eles não fizerem, eu vou fazer na frente. Eu acho que vocês devem organizar um evento do tamanho de vocês e o nome deve ser Onigiri Day. Ó, E nesse dia Legal. você vai incentivar a galera que conhece e aquela que não conhece a ter a experiência do Onigiri. Eu acho que isso é algo Gostei muito. que nossa, vocês muito legal a ideia. podem fazer como posicionamento. Sim. Eu acho que isso vai ajudar demais nessa trajetória. E aí já falando mais como conselheiro, né? Legal. Isso, Eu acho que vai levar o produto para mais pessoas. E eu acho que é isso que para vocês é importante. Não é só o faturamento. É Sim, saber que acima de X mil ou milhões de pessoas consomem, tiveram a experiência e gostaram, foram bem atendidas. Sim. Não é? E aproveitando só esse gancho, um parênteses, né, que você comentou do Onigiri Day, tem uma campanha, rendo até homenagem a essa campanha, né, Fortaleza, que é o Onigiri Action, né, uma campanha feita pela Table for Two mundial, Uau! na qual todo mês de outubro, ou novembro, se eu não me engano, outubro, né? Você posta uma foto com o onigiri e cada Uau! foto é revertida em 3 marmitas para crianças na África. Que bacana, que ação fantástica. Aliás, Sim. já pega um gancho aí, Sim. pega um gancho. Desse E evento, legal. vamos começar a organizar ele agora. É, E podemos ter atração musical lá, porque o Juan tem Olha. uma veia artística, também minha Aí, outra ó. filha também, a Que Suelen. legal, Eles que gostam legal. muito de cantar, Vou levar de meu filho compor. para tocar a guitarra lá, o Lázaro. Aí, Ó, já viu o tá Lázaro feita a tocando banda. guitarra? Não, Eu tive vou mandar o vídeo para oportunidade, vocês mas vamos- depois aí, ó. Dá uma palhinha para ele lá. Sensacional, O menino juntar gosta. esses artistas e nesse evento, além da apresentação musical, adorei a ideia e pode ser inclusive no mês de outubro, temos tempo Uau. para preparar com carinho aí e incentivar os presentes Vou a anotar. tirar foto e postar para exato. contribuir com a campanha, né? Com É isso daí. certeza. Eu acho que é isso, não é só o ganhar dinheiro, não só o faturar, mas fazer a diferença no mundo, né? Levar o Exato. propósito para mais pessoas, Isso aí. juntar as duas ideias é fantástico. E eu vou dizer uma isso. coisa, quando você serve alguém, quando você faz algo que vai beneficiar, por exemplo, a outra campanha, o maior beneficiado é você. Quem mais ganha é você. É isso. Né? Então, quando a gente faz de Sem coração, dúvida. ela é genuíno, isso é fantástico. Eu falo que fica sempre uma conta em déficit, né? Você faz queixando que é pro outro, no fim, mas é sempre você que ganha mais. É e sempre. as pepitas cósmicas aí não falham, né? Isso é fantástico. Bom, senhores, nós estamos caminhando para o final desse nosso bate-papo super agradável. Vocês deram uma aula hoje Legal, aqui. E maravilha. olha, eu vou dizer uma coisa. É possível escrever um livro com esses princípios. Uhum. É certeza. possível escrever um livro. Ó, e é um livro aqui que eu super indico pelo seguinte, Ah, porque por vezes a gente aflora essas atitudes e tudo mais, mas para poder ordenar e pôr na prática, efetivamente acionar tudo isso, aí nós estamos na frente de um grande mestre aqui que obrigado, obrigado. palmilhou isso aí pra gente e quem queira, vale muito a pena, de zero a franquia, e super indica, porque o Luciano é um expert mesmo em Obrigado. colocar, trazer todo esse contexto que fica às vezes abstrato, né, ou Elementos dissociado, separados, né? Sim. Você consegue
ordenar de uma forma inteligível para qualquer um que queira, né, seguir essa que carreira legal. de Bacana. empreender aí. Bacana, Parabéns eu pelo fico seu feliz. trabalho, que eu sei que faz toda a diferença no nosso meio. O Brasil precisa de empreendedores, o nosso país merece Precisa. ter uma economia forte e nasce a partir disso. É isso aí, esse é o meu movimento e esse é o meu propósito, desenvolver empreendedores. Isso aí. Né? Então eu Isso é muito faço os legal. treinamentos de vendas, porque se você não focar em venda e desenvolver o empreendedor em vendas, ele não vai ter sucesso em nada dentro do empreendedorismo. Vai. Né? Tudo que vocês fizeram foi muito interessante, mas o dia que ele falou para você, desce e vende, ali nasceu o negócio. Isso aí. É triste, Exato. porque muitos departamentos estão por trás de vendas, apoiando vendas. É um motor, que se você tirar um parafuso, ele não vai funcionar bem, mas nós sabemos que vendas é fundamental. Para quem está empreendendo, precisa vender, precisa saber vender. Então, quando eu faço, né, esses eventos, mensalmente tem o evento, em março agora nós vamos fazer mais uma edição. Conto com a Onigiri apoiando a gente lá de certeza, novo. estaremos. Né? E lá nós estaremos para desenvolver os empreendedores. E é muito legal, porque eu trago disso muito resultado, porque eu acompanho essas pessoas, não é? Então tem casos e depoimentos assim belíssimos, né, de empreendedores que achavam que o problema era o negócio, que o problema era o nicho, e na verdade muitas vezes é um ajuste de rota de mentalidade, dela entender o que está fazendo, né? Olha para isso daqui, né? É exatamente um funil de vendas. O empreendedor muitas vezes não sabe como isso funciona, como é a dinâmica. Então no treinamento nós alinhamos tudo isso e o resultado aparece. Porque o que nós temos que deixar como mensagem para você empreendedor que está nos acompanhando, a educação, a capacitação. Então, sem a educação empreendedora, eu não posso empreender. Eu preciso acreditar. Sim. Né? Então, o que vocês fizeram ao longo da jornada? Sempre melhorar, sempre aprender. Vocês colocaram muito sobre pesquisa. E eu não sei tal informação, ou como faz isso ou aquilo. Vocês foram para o mercado buscar profissionais que soubessem. Sim. É ou não é? E aí... Acho que cabe até um parênteses, um beijo pro meu pai aqui, que é um termo Uau. que ele fala muito, que foi o precursor de tudo isso, essa nossa veia empreendedora, né, da família toda. Ele fala em afiar o machado. E que você Uau, está é falando isso em aí. educação, em buscar conhecimento, para ir pôr em prática, ele afiar o machado, o quanto é importante. Tem até uma historinha rápida, se Pode puder contar. Nós contar, estamos aqui para que isso. o lenhador, uma competição de lenhadores lá, os dois foram para o campo para, né, tirar a madeira, né? E aí um pegou e saiu batendo o machado rápido, suando a camisa e tal. E o outro chegou, parou, ficou observando ele, ficou afiando o machado. Levou ali, né, horas ali afiando o machado, quanto foi necessário. E aí, no metade do dia, o que saiu com tudo tirando a lenha já estava cansado, e não rendia, e não cortava. E esse que afiou bem o machado, aí foi com muita leveza. No final, o resultado, o lenhador que saiu, né, todo só no entusiasmo, sem a preparação devida, ele se cansou e não teve o êxito que o outro que teve a paciência de afiar o machado e os movimentos certos. Sim. Então, o resultado foi muito Fantástica maior. a história. Então, um beijo pro meu pai que conta sempre essa história aí. gosta mesmo. Que é bem... Senhor Antônio, Senhor né? Antônio. Que vem é o Cobertone de cobertura e Tony do Antônio. E Fantástico. posso fazer um pedido? Sim. Para que um próximo podcast a gente traga o seu Antônio para Ah, falar da Cobertone? Uau, fantástico. Ah, Tá então convidado, legal. tá convidado, senhor Antônio. Tá convidado. Vai participar do próximo podcast conosco aqui. Muito bom. Beleza. E a sua história? Eu vou dar, que você me trouxe informação de primeira mão, vou te dar uma informação de primeira mão também. Eu estou escrevendo um terceiro livro, Legal. mais focado para a área de vendas. Ah, terapia. É, bacana. E lá, João, eu conto uma história que não sou eu que inventei. Eu já ouvi uma história que eu adaptei para traduzir exatamente o que você acabou de trazer para nós. Né? E aí eu vou colocar um pouco do que foi esse elemento que aconteceu dentro da tua história. Né? E isso acontece com o empreendedor, por isso é importante colocar para o empreendedor. Porque eu ouço muito o seguinte, ó, eu lido o tempo inteiro com os empreendedores, falam, não, mas eu acordo 4 da manhã, eu trabalho muito, eu vou dormir meia-noite, 1h da manhã, e é correria, e faz, mas o resultado não vem e não aparece. E aí quando você vai mapear o processo, porque falta para ele educação, ele tem muita força de vontade, ele tem disciplina, ele se esforça, ele põe o dinheiro, ele acredita, mas ele não tem educação, ele não tem a visão, ele não entende os números, ele não sabe onde apertar e onde folgar, não é? Então, isso é um problema sério. E eu, no livro, eu trago o exemplo do seguinte, eu peço para a pessoa mentalizar, né? Então, olha, feche seus olhos e mentalize o seguinte, ó, 2 escadas rolantes,
uma ao lado da outra, uma estação de trem, por exemplo, de metrô, uma subindo e outra descendo. Agora na cena, coloca 2 caras, um de frente para cada uma das escadas. A recompensa deles está lá no topo da escada, lá em cima. Agora na sua cabeça, dá a largada, fala para eles subirem. Aí você vai observar que acabou de embarcar numa escada que está descendo e está se matando de fazer esforço para chegar lá em cima, e o outro simplesmente embarcou. E a escada está levando ele. Que legal. E se ele quiser, ele pode até fazer um esforço de dar alguns passos. Acelerar, E ele, né? com certeza, dando passo ou não, ele já chegará na frente do outro. Sim. Ou o outro pode até chegar junto com ele. Só que um vai estar pleno e o outro suado, esbaforido, gemendo ali. Legal. Não é? Sim, então, mas o que está acontecendo nessa história, o que está acontecendo na história do lenhador e o que acontece com o nosso empreendedor, muitas vezes, quando não busca a educação, ele coloca a energia no lugar errado. É só isso. Quando você coloca essa sua força de vontade, sabe? Essa pujança no lugar certo, perfeito. Não significa que você não precisa fazer nenhum movimento e vai. Não, mas o fluxo é natural, flui. amigo. Você precisa do conhecimento para pegar a rota correta. Não é? Exatamente. Então, essa sua história é muito bacana, porque traz essa experiência dessa nova literatura que está nascendo, não é? Mas é isso que o empreendedor precisa, ele precisa do caminho. E hoje, o que vocês fizeram aqui, com todo esse resumo da conversa, é mostrar o caminho das pedras para você chegar lá. Tem um preço a se pagar, mas a recompensa funciona, não é? Se você olhou e a recompensa funciona, paga o preço. Tem de ir. Isso é fantástico. Então, muito bem. Bom, para finalizar, então, vamos deixar uma frase motivadora. O que vocês têm para dizer para o nosso empreendedor que está aí acompanhando? Legal. E aí depois, quero saber como que esse empreendedor, ou esse pai de família que olhou, gostou do negócio, como que ele pode, por exemplo, se aplicar para entender mais sobre o modelo de franquia, e aí no momento certo vocês contatam ele. Né? Vamos começar pela mensagem? Vamos. A mensagem eu vou deixar para o Juan falar direto para o empreendedor, que eu quero usar a minha fala para agradecer aos nossos colaboradores. Que legal. Que fazem tudo acontecer efetivamente no dia a dia, que acordam de madrugada, que trabalham com todo amor, a todos, sem exceção, citar alguns, Remy, a Marlene, que são os maestros ali da batuta, o Gui, a Lê, Andressa, toda a equipe, a Fernanda, a Tesouro, e os que não dá para citar, porque são dezenas deles, mais de 50 colaboradores direto hoje só no Onigiri. Então, quero deixar aqui minha enorme gratidão por tudo que vocês fazem diariamente, e não só pelo trabalho que vocês dedicam ali físico, né? Mas por vocês terem apostado na ideia do produto e na ideia de uma empresa família. A gente sempre cita que o salário acaba vindo, a gente paga aquilo que pode, não aquilo que gostaria, o que acha que seria o justo, a mais-valia, que nosso salário mínimo no Brasil fosse 5 vezes mais do que ele é. Mas a gente sabe que a realidade de impostos e tudo mais nos deixa amarrado em algumas iniciativas, mas vocês com muita bravura fazem tudo com muito amor. Então a gratidão é enorme a todo o time de colaborador da Saborear, da Okinawa, Onigiri. Um beijo no coração de vocês, e vocês também acreditaram que é possível fazermos uma empresa com uma aura de amizade. Porque muitos falam, você está errado, nós não somos bonzinhos, mas a gente procura ser bom, um fazendo pelo outro, um cuidando do outro, seja uma palavra. Hoje, inclusive, é o dia do aniversário, né? A gente tem lá a reunião dos aniversariantes do mês. Legal. Vamos comer um bolinho, está convidado o Luciano obrigado. Também. Todo final do mês tem isso, e é onde a gente fala as virtudes dos aniversariantes, e é muito emocionante. Todos os meses, o que dá a certeza de que a gente apostou em um caminho que por vezes o pessoal fala, não é isso, você tem que ser implacável, meu filho está doente, isso aqui não dá para aceitar, e desconto, isso, aquilo mais. A gente procura ser uma empresa família, o que faço pro Juan, com o sentimento de pai, é o que eu procuro fazer nas decisões, iniciativas, em tudo que está relacionado aos colaboradores da Saborear. Então, é uma honra ter vocês por perto, e amo todos vocês. Um beijo e muito, muito obrigado por estarmos juntos. A mensagem tão linda que eu tô ouvindo as salvas de palmas aqui. Todo mundo te aplaudindo, viu, João? Porque você é um paizão. Eu já me lembro de ter estado com vocês em algum momento lá de Páscoa, e o pau quebrando lá. A gente entra aqui, dali, motoqueiro, e é cozinha e tal. E lá nós estávamos no escritório, e de repente chega alguém perto de você e fala, pois não, você me chamou, João?
Sim, pega esse cartão aqui, vai lá, compra um ovo de Páscoa para cada um e traz. E aí você pensa, rapaz, no meio desse caos, dessa loucura, o João Exato. parou para chamar alguém para comprar um ovo de Páscoa para cada colaborador. Então, assim, é esse tipo de atitude e de reconhecimento ao colaborador que faz com que você não tenha um turnover alto e essas pessoas te abracem como uma família, como você colocou, né? Então, acho que é muito linda a sua fala e sinta-se abraçado e aplaudido, porque eu acho que todos estariam aplaudindo você aqui nesse momento, viu? Isso é Muito fantástico. legal. Legal. Muito Obrigado. bom, Realmente. muito bom. Faço das palavras suas as minhas também. Gratidão especial a todos os colaboradores, né, que fazem isso acontecer todos os dias. E para deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aqui, e gosta de empreendedorismo, pensa em abrir uma empresa ou já tem o seu próprio negócio e quer escalar e quer chegar no sucesso. A gente sabe que o sucesso não tem uma receita pronta, mas de repente alguns ingredientes a gente já conhece Sim. para chegar perto dela, né? Mas uma mensagem que eu deixo aqui é, cara, acredite nas suas ideias, acredite no seu potencial, porque às vezes o mundo não é favorável àquilo aonde você quer chegar, mas utilize o que você já tem de conhecimento, de recursos e busque o conhecimento e recursos que você não tem. Mas acredite, acima de tudo, naquela sua ideia, naquele teu propósito. Faça as coisas também pelo propósito certo. Não só, a gente sabe que dinheiro é importante e tal, mas coloque um propósito maior naquilo que você vai fazer, porque eu acho que isso vai te dar a motivação e a disciplina diária para você chegar onde você quer chegar. Então, a motivação é muito disso, do propósito, Sim. daquilo que está dentro de você, aquela chama, aquele fogo que não se apaga e faz você chegar aonde você quer chegar. Então, gratidão Faz especial. tudo Hein? valer a pena, né? Faz. Ah, que legal, que mensagem bacana. E nesse clima de agradecimento, eu quero até agradecer na tela aqui a Storm Studio, que nos ajudou, viu, João? Com certeza. Recomendo a Sensacional. Storm Studio, que faz a Parabéns. parte de redes sociais todas aí, faz a gestão de redes sociais, gestão de tráfego, e foi quem nos ajudou com a logomarca. Vocês gostaram da logomarca? Sensacional. Vamos Que voltar lindo. com a logomarca? Nossa. A Raíssa lá, deu, olha, aí, ó, Muito lindo. olha Cara, que muito legal. bom. Eu tava, nossa, Bacana, não é? Olha só. Então temos aqui a encantado, franquia, encantado. né? Ó, esse aqui é Agora, o formato olha, padrão de muito franquia, legal. Que o legal. microfone, né? E aqui Sensacional. a seta da atração, né? É o sucesso, você vai Subida. expandir o Muito lindo. podcast, então muito legal. Parabéns. Eu quero agradecer demais aí a Raíssa por essa parceria, por tratar com tanto carinho, não é? Com É certeza. isso aí. Bom, senhores, então chegamos ao fim do nosso podcast de número 1, que vocês têm o troféuzinho de vocês aí Aê! agora. Vamos fazer aqui, ó, o brinde do sucesso aí, ó. Sucesso sucesso. pra nós. Sucesso. E Olha aí, ó. agradecer a você, Luciano, Claro. que além de ser o nosso amigo, né, um excelente profissional, nos ajuda profissionalmente de muito tempo já, Exatamente. direcionando os nossos passos, trazendo todo esse conhecimento. Então, uma pessoa de coração tão leve, tão aberto, que eu me orgulho muito em ser seu amigo, poder dizer Que que sou bacana. seu parceiro. Conte sempre conosco e muito honrado em esse projeto de mais um sucesso na sua carreira que eu tanto Obrigado. admiro aí, porque você realmente é merecedor. E um abraço a toda a sua família, seus filhos, esposa. Obrigado. Vocês Sim, são sim. sensacional. Obrigado, obrigado. Eu fico muito feliz e não podia ser diferente, tinha que ser vocês. Né? O nosso fit, o nosso trabalho, o nosso sucesso, o nosso vínculo aí de família, Sim. não é? Então isso é maravilhoso. Aproveito já vou mandar um beijão para o Henrique, para a Michelle, para o Lázaro que estão lá. São os meus apoiadores. Né? Vocês se apoiam em casa, eu também tenho todo esse apoio para poder conseguir chegar aqui certeza. com vocês, né? E nós fazemos o programa e tudo que a gente constrói aí na vida. Isso é maravilhoso. Então, obrigado pela participação, obrigado pela confiança. Está registrado o nosso número 1. Digo de novo, ninguém nunca mais que sentar nessa cadeira vai ter esse aqui é um marco. Esse é um marco. Né? Episódio número 1, edição especial. Nome, do capricho de ter o nosso Olha nome. que coisa que é legal, cara. Bem personalizado, Que com honra. a data. Chega a arrepiar mesmo. Obrigado, muito muito bom. sucesso. É isso aí. Então, para você, empreendedor que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Manda o vídeo também para um amigo seu, empreendedor, que precise ouvir como é que você, de uma ideia, você pode construir um império. E ainda assim inovando, porque
A sensação que eu tenho com esses dois caras que estão aqui na minha frente é que eles estão só começando, né? Então tem muita coisa por vir até aí e é isso. Hoje nós falamos sobre princípios, sobre família, sobre não desistir, sobre persistir, mas sobretudo sobre acreditar no seu sonho. Então acredite no seu sonho, busque capacitação empreendedora e o céu é o limite para você. Mas esteja preparado para pagar o preço, mas a recompensa certamente ela será muito maior. Então, isso era o que nós tínhamos hoje, é como nós acreditamos aqui no De Zero à Franquia, e é esse tipo de conteúdo com essa qualidade que nós queremos oferecer para você, empreendedor. E esse aqui é o livro De Zero à Franquia, que vocês já viram, não sei se vocês já têm, mas hoje, em primeira mão, quero entregar para vocês. Olha aí, para que vocês façam aí. Eu já a tenho um, leitura. mas eu já tenho também a Muito minha legal. que eu quero presentear. É isso aí. Então, maravilha. Empreendedor, audiência, muitíssimo obrigado. Vamos até o próximo e finalizamos com mais um brinde aqui e com onigiri. E agradecer ao Juan, meus filhos todos, né? Ah, sim. Oficialmente, porque às vezes a gente sai daqui, fala tudo isso e fala, pô, mas pai, você nem me reconheceu. Eu falei assim, filho, você é simplesmente o tudo ao meu lado, Olha junto. que Então, maravilha. um beijo E sempre. uma gratidão a você olha aí, também. que lindo, que lindo. Te agradecer por Valeu. tudo. Aí, ó. Um brinde a você, Saúde. empreendedor. Beijo pra Sucesso. Sul também, que é aniversário amanhã. Parabéns. Aí, parabéns, Su. Valeu. Muito bem.